computação pessoal, outros profissionais. Então, fui convidado a estar aqui, então é um prazer estar aqui hoje. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do Trello, tá bom, pessoal? Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho de quem sou eu, né? Bom, então, basicamente, eu sou engenheiro de computação. Eu tenho a graduação pela Universidade Federal de Itajubá, fiz a conclusão em 2017. Tive um enorme prazer, uma oportunidade também de fazer 2 anos de universidade na Austrália. Então, lá eu acabei fazendo disciplinas de inglês para business e para produção de artigos acadêmicos, e também fiz disciplinas na área de tecnologia, principalmente na área de segurança da informação e desenvolvimento mobile. Hoje eu estou no processo final de conclusão do meu MBA, então eu faço MBA em gestão empresarial em ambiente tecnológico, tá? Então meu MBA é com foco em sistemas, em áreas e empresas de inovação tecnológica, então eu estou no ambiente de inovação. Profissionalmente, hoje, eu atuo como team leader, então eu sou Product Owner e Scrum Master de um projeto da Ericsson. Então, eu tenho um prazer também de comandar times no Brasil diretamente e times da Suécia também. E como a Gabi falou, eu sou cofundador do movimento Conexão Empatia. Então, basicamente, pessoal, eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, por inovação e por performance. O pessoal que me conhece sabe, né? Adoro falar de coisas que aumentam minha performance profissional ou pessoal. Então, o que me move é isso, é performance, agilidade nos processos, com eficiência, né? Inovação e, é claro, o voluntariado, né? Que é uma das minhas maiores paixões. Bom, como que a gente vai conduzir esse evento hoje? Gente, eu vou falar de forma muito breve aqui, tá? Da ferramenta e da aplicabilidade. Então, é o mínimo da teoria que vocês vão ver para vocês entenderem. Eu não posso ir direto para a ferramenta sem explicar o porquê de estarmos utilizando essa ferramenta. Então, vai ser bem simples, bem rapidinho, tá? Depois disso, a gente já vai direto para o Trello, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar para vocês, eu criei 10 quadros diferentes. A ideia hoje aqui é eu trazer o máximo de insight para vocês, tá bom? Então, eu fiz quadro para gestão pessoal, mais simples. Fiz um quadro para gestão da família, vou mostrar como que a gente organiza a família nesse período de home office, utilizando o Trello. Fiz quadro para pessoas que trabalham de freelancer. Fiz quadro para empresas que têm um roadmap sequencial, ou seja, a tarefa passa por todos da empresa. Fiz quadro para pessoas que trabalham de forma separada, ou seja, cada um do time desempenha uma função. Fiz quadros, vou mostrar como que a gente gerencia grupos, tá? Como que uma pessoa gerencia múltiplos quadros. Então, nesse exemplo, eu fiz um quadro para quem é professor, por exemplo, como que ele organiza as tarefas dele num quadro, as tarefas dos alunos em outro. Então, assim, eu criei muitos quadros diferentes, que eu quero trazer para vocês hoje insights, tá bom? E enquanto isso, como a Gabi... E vamos disponibilizar a gravação, pingou aqui, vamos sim, pessoal, estamos gravando, tá? E dúvidas, vocês, como a Gabi comentou, vocês podem ir perguntando, tá bom? No decorrer, sem problemas. No final, quando acabar, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, tá bom? Para quem tiver dúvida, eu volto, refaço alguma coisa, tá joia? Sem problemas nenhum. Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês as funcionalidades, o quão efetivo é e como a gente faz ele se tornar efetivo, tá bom? Estou aqui para trazer insights para vocês. Bom, como eu comentei, eu não posso, gente, falar do Trello sem falar de como que ele surgiu. Então, quando ele surgiu, a frase que eles divulgaram foi: surgiu como uma alternativa para resolver problemas de planejamento para equipes de trabalho. Então, permitia que eles organizassem as tarefas de modo simples, então, sem aquela enorme quantidade de e-mail, de planilha. Então, a gente vai ver que é algo bem visual. Quando o Trello foi iniciado, ele foi iniciado baseado no modelo Kanban, né? Que o modelo Kanban, ele foi um modelo criado pela Toyota, né? Pelo engenheiro... Aí, gente, a pronúncia em japonês é sacanagem, tá? Eu vou tentar. Taishi Ono, tá? Em 1953. Mas nada mais é, pessoal, do que um sistema ágil que a gente chama de sistema puxado. Como que funciona esse sistema, Julinho? Ele foi criado basicamente o seguinte: a gente tem colunas que representam os estágios do meu processo, da minha tarefa, como a gente pode ver a fazer, em progresso, testando e pronto. E como que foi feito? Qual que é a ideia principal? As colunas não indicam os estágios, então, à medida que uma tarefa for passando de um estágio para o outro, eu vou movendo. Então, lá na década de 60, o pessoal não usava Trello, né, pessoal? Lógico. Por quê? Eles faziam tudo com cartões. Então, Kanban significa cartão em japonês. Então, é um modelo de gestão à vista, tá? Então, o que isso quer dizer? Você vai olhar para o seu quadro Kanban, você vai ter uma visão do todo, de todas as tarefas de todo mundo do seu time. Então, isso é o princípio de gestão à vista. Só que o bacana é o seguinte: com a modernidade e com o entendimento das pessoas,
foi percebido que não só para esse tipo de modelo, esses quadros são utilizáveis. A gente consegue personalizar para a vida pessoal, a gente consegue modificar as colunas para ter outras funcionalidades. Tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês diferentes aplicabilidades dessa ferramenta, tá bom? Ela nasceu do modelo Kanban, mas hoje ela já tem uma vasta aplicabilidade. Bom, Julinho, beleza, mas por que eu vou usar o Trello? Gente, a primeira coisa que todo mundo gosta é gratuito, tá bom? Então, qual que é o foco que eu trouxe hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou mostrar, eu fiz em cima do Trello gratuito, tá bom? Então, tudo que vocês vão ver aqui hoje, vocês conseguem fazer sem gastar um centavo. Julinho, mas existe mais funcionalidades? Existem coisas pagas, mas hoje tudo que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem fazer com o Trello gratuito. Então, ele vai te trazer uma facilidade de organizar as tarefas e montar os fluxos delas. Ela é uma ferramenta que tem uma complexidade muito menor do que outras ferramentas de gestão. A gente vai ver que o visual é bonitinho, ela é simples, os processos são simples, então ela tem uma complexidade menor. E ela também permite que a gente utilize várias ferramentas em um único lugar, ou seja, no Trello. Mas, beleza. Então, eu já entendi que... Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim. Então, sim. Beleza. Beleza. Então, olha só, o que isso quer dizer? Bom, então eu já entendi, mas por que eu vou usar o Trello, além de ser simples? Bom, porque ele permite que a gente atualize as coisas de forma simples, muito prática e, como eu falei, gratuito. Então, assim, se me perguntarem, Julinho, então o Trello é a melhor opção? Sempre? Sempre não, sempre é muito forte. A gente vai ver que existem alguns casos que talvez ele não seja a melhor opção, tá bom? Mas, na maioria dos casos, ele vai ser a grande opção que a gente tem. Qual que é o ponto fraco do Trello, pessoal, que eu acho? Relatórios mais complexos, ele deixa a desejar, tá? O que isso quer dizer? Se você quer aqueles gráficos, aquela quantidade de coisa, o Trello não faz por si só. Mas o que foi feito? As pessoas que gostavam de utilizar o Trello, desenvolvedores de software, que perceberam a ausência dessa ferramenta e necessitavam dela, eles criaram plugins. Então, existem uma série de plugins que nos permitem criar relatórios. Então, a gente vai ver que a ausência dessa funcionalidade ela foi coberta por plugins externos, tá bom? Então, a gente vai ver que a maior parte dos projetos, o Trello ele é aplicável. O que acontece hoje em dia, que a gente tem que tomar um cuidado também, é que muita gente quer muito gráfico, quer muito relatório, e às vezes nem usa todos os relatórios que tem, né? Então, às vezes, você ter muita informação acaba prejudicando o seu foco e principalmente a sua produtividade. Então, a gente vai ver que o Trello ele é aplicável na maioria dos casos, sim, e ele é bem facinho de usar, tá bom? Então, assim, passado já por isso, teoria já foi, agora a gente vai mostrar o Trello, tá bom? Em relação a isso, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiver, a gente já inicia o Trello, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, esse é o site, vocês estão conseguindo ver, né? Esse é o site do Trello, tá? Aí eu vou explicar aqui rapidinho o que são as coisas aqui no site. Bom, primeiro, quadros. Essa aba quadros mostra todos os quadros que você tem. Cada quadro aqui é um sistema de gestão, pessoal ou profissional. Então, olha só, para o nosso encontro, eu criei todos esses quadros aqui, ó. Todos esses quadros são novos e esses aqui também. Então, eu vou passar rapidinho por eles. A gente utiliza o Trello no Conexão Empatia, tá, pessoal? Os 3 times. Então, é uma gestão de grupo, como eu falei, são quadros distintos, tá? Então, quadros é basicamente isso. Modelos. Primeiro ponto que eu quero mostrar, pessoal, olha que bacana. Se você vai começar um quadro e você não tem ideia, você pode vir aqui na aba Modelos, que ele já te traz uma série de modelos, tá vendo? Pré-determinados. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer a empresa de RH está precisando fazer um quadro. Se você clicar em Modelos, por exemplo, pipeline de entrevistas, vamos ver. Ele já te traz modelos gratuitos para você ver como que já está moldado. O que isso quer dizer? Os modelos evitam uma necessidade de você criar um quadro do zero. Então, às vezes, você não está tão criativo, mas você precisa. Busca primeiro na categoria se tem algum insight, tá? Tem muitos modelos. E como que você, Julinho, como que eu vejo? Você clica em ver modelo, ele vai te dar uma visão do quadro lá dentro, tá vendo? Ah, legal. Eu quero usar. Você clica aqui, criar quadro com base em modelo, e aí você começa a editar esse e ele vira seu, tá bom?
Então, modelos, basicamente isso. Próxima categoria que a gente tem aqui, ó, é a parte de início que eu gosto de mostrar. O que acontece, pessoal? Quando você clica em início, o Trello já te mostra na primeira tela todas as tarefas que você está alocado. Então, se a gente vê aqui ó, as coisas do Conexão Empatia que o pessoal está me marcando, eu já consigo ver. Julinho, como que eu uso isso e para que isso serve? Bom, vamos supor que você começa o dia. Posso criar algum modelo próprio? Pode criar modelo próprio, sim. A gente pode criar um do zero também, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Se quiser criar um do zero, você vai clicar em quadro. Aí, tá vendo aqui, ó, criar novo quadro. Se você clicar aqui ou aqui, você cria um quadro em branco, tá? Modelo zero. Senão você vai via modelo. O início, como eu disse, pessoal, ele serve assim, ó. Bom, vou começar meu dia. Deixa eu ver se alguém me mandou alguma coisa. Ele traz na sua tela inicial tudo que você está marcado em ordem cronológica, tá bom? Então, basicamente, início é isso. Então, esse é o nosso home, ou seja, a página inicial do nosso Trello, tá bom? Em relação a esses três aqui, alguma dúvida? Se não tiverem, a gente já vai para a prática nos quadros. Posso passar aqui, Gabi? Pode passar. Joia. Então, pessoal, primeira coisa, como que vai acontecer o nosso encontro hoje? Como eu falei, eu construí 10 quadros. A gente vai começar do mais simples e o mais básico até chegar no mais complexo. Julinho, por que você pensou desse jeito? Eu vou mostrar para vocês os botões e as funcionalidades no quadro mais simples, que tem menos coisa na tela, tá? Então, para quem nunca viu, fica mais fácil de aprender os botões, as funcionalidades com uma tela limpa. Aí a gente vai caminhando e vai indo para os mais complexos e modelos diferentes. Tá joia? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, se a gente quiser criar um quadro branco, a gente vem aqui criar um novo quadro, tá bom? Aí você vai dar um título para ele, por exemplo, Julinho. Aqui você vai escolher se você quer para um time ou nenhum time. Nenhum time é um quadro particular. E se você vier aqui em criar quadro, ele já cria um quadro em branco, tá vendo? Então, vou criar um quadro limpo. Mas, como eu já criei para a gente, já mostrei como que cria aqui, ó, vou mostrar agora os modelos que eu criei para vocês. Então, o primeiro quadro é para mostrar uma coisa. Gente, se for criar um quadro no Trello, utilizem um quadro, tá? Porque tem gente que cria o quadro e chega aqui e tem uma tarefa, por exemplo, uma carta de estudar. Você precisa de Trello? Não, coloca um post-it na frente do computador. É só estudar, para que você vai ficar usando tecnologia, computador? Então, assim, vamos usar. A ferramenta é gratuita, é facinha, então pense primeiro, eu preciso? Se eu preciso, usem de acordo. O primeiro quadro que eu criei para vocês é um modelo para quem está com dificuldade de organização pessoal, e às vezes fala, Julinho, eu tenho dificuldade de ver muita informação, eu não gosto de coisa muito cheia de detalhe, então eu fiz um modelo simplista para organização pessoal. Então, olha só como é que eu fiz esse quadro. Ó. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei todas as tarefas da semana em uma coluna só? E com cores bem simples, sem muitos detalhes? Tá, Julinho, mas por que você fez isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha que bacana. Esse modelo eu fiz porque o Trello, tá, gente? Você pode abrir no celular. Olha só quando a gente abre no celular como é que ele fica. Tem alguma dificuldade da gente entender qual tarefa é de cada dia? Não, tá bem separadinho. Então, um modelo mais simples, por exemplo, para quem usa o celular e não quer ficar usando o computador, é muito mais fácil de acompanhar. Então, esse primeiro modelo simplista, ele é prático e ele é de organização pessoal. Então, agora a gente começa a falar um pouquinho de como que funcionam as tarefas. Então, vamos lá. As cards são as tarefas que a gente chama, tá, pessoal? Então, basicamente, cada tarefinha dessa aqui, cada card é uma tarefa a ser executada. As colunas são o que a gente chama de lista, tá? Então, esse é um exemplo que eu falei de aplicabilidade que foge ao Kanban. Tá? Por que, Juninho, que foge? Vocês estão vendo que as minhas colunas, elas não indicam o processo da tarefa, ela indica o tempo. Então, o que eu fiz? Esse modelo simples para a gente se organizar pessoalmente, ou seja, essa coluna, ela é para a semana 4 de agosto, para ficar simples de eu ver. Então, toda vez que você quiser fazer uma outra coluna, alguma outra coisa, você pode copiar a lista inteira, por exemplo, semana 5. Pronto, já criou uma lista nova. Quando você copia, ele já traz as tarefas igualzinho, tá vendo? Aí, então, o primeiro ponto que eu mostrei, diferença entre
o modelo Kanban, que indica os processos, e esse eu estou usando o tempo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver uma primeira... Vou apagar aqui, depois eu mostro o que eu fiz certinho. Então, beleza, já entendemos. Julinho, me explica um pouco melhor o que está acontecendo nessas cartas. Bom, vocês estão vendo que eu criei aqui separado por dias da semana? Então, como que vai funcionar essa organização? Vamos supor, pessoal, que vocês, na quarta-feira, vão ter uma prova, por exemplo. Você precisa estudar. Vai ter uma prova na quinta, precisa estudar. Então, estudar para prova de matemática. E a tarefa, certo? Olha só, nesse modelo vertical que eu criei simples, a prova eu vou ter que estudar que dia? Na quarta. Pronto. Então, está criada a tarefa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar detalhes dessa tarefa e o que vai ser executado. Então, quando eu clico nela, descrição. Pessoal, usem descrição sempre, tá? Eu vou mostrar nos quadros profissionais de empresa como que a descrição é importante. Se você tem uma descrição de uma tarefa bem feita, você evita que toda hora o funcionário te pergunte o que quer fazer naquela tarefa, ou você evita que mande um e-mail. Por quê? A pessoa quer ver o que vai fazer, a descrição está aqui. Então, use a descrição, mesmo que seja pessoal. Por exemplo, ó, estudar para a prova de matemática. Estudar capítulos, por exemplo, 3, 4 e 5. Olha só que legal. Vamos começar, então, para as primeiras coisas que a gente pode criar aqui. Data. Sempre coloquem datas, tá bom? Porque isso... Julinho, Oi. o Pierre perguntou se dá para criar, se possui a ferramenta de prazos e alertas. E aí acho que você vai entrar nisso. Possui, vou mostrar já já. Possui sim. Então, eu criei aqui. Então, primeira coisa, data. A gente tem que colocar data, pessoal, porque se a gente não colocar data, a gente é simplesmente uma ideia. Né? O que eu brinco com o pessoal no serviço é o seguinte: se não tem data, não é tarefa, é ideia. Por exemplo, eu tenho que enviar um e-mail para o financeiro. Tá. Que dia que você vai mandar? Não sei. Então, não é tarefa. Você está com a ideia de mandar um e-mail. Então, para a gente ser mais produtivo, coloquem datas. Para estar sempre lembrando a gente. Eu vou mostrar aqui como que a gente olha as datas já já. Então, vamos colocar uma data aqui, por exemplo, dia... eu vou estudar na quarta, então a prova vai ser dia 10, por exemplo. Você pode setar o horário, tá? Então, olha só que legal. Na hora que eu fecho aqui, ó, já aparece aqui a data, tá vendo? Então, eu já tenho aqui uma data definida para essa tarefa. Vamos ver mais uma função aqui já, aproveitar, que é o checklist. O que é o checklist, pessoal? Você tem que executar algumas mini tarefas, ou existem alguns estágios para você completar essa tarefa? Bom, para a prova de matemática, acredito que sim, porque o professor mandou uma lista de exercícios. Olha só que legal como é que fica simples, ó, da gente fazer. Clica em lista, tá? Olha que legal, já criou uma lista dentro da card. Então, o que você vai fazer agora? Você vai criar os itens que são fundamentais para você executar essa lista. Por exemplo, ó, fazer a lista 1 de exercícios, por exemplo, e estudar o trabalho 1 que já foi entregue. O que isso quer dizer? Bom, o trabalho que eu entreguei era da mesma matéria da prova, então pode me ajudar. Olha que legal, a gente criou uma lista dentro dessa tarefa. Ou seja, para eu poder estudar para essa prova, eu tenho que fazer a lista e estudar o trabalho que eu já entreguei. Uma coisa simplesinha da gente ver o status da lista é que toda vez que a gente marca, ela já calcula automaticamente a porcentagem, tá vendo? Então, se você tem uma série de subtarefas para que essa seja executada, você cria a lista e ele vai calculando automaticamente a porcentagem. Quer ver? Ó? Estudar em grupo com a turma do Conexão. Tá vendo que já calculou aqui automaticamente? Então, olha só. Aqui já calculou. Agora eu vou mostrar. Então, olha só, já sabemos as tarefinhas, já sabemos colocar a data e aprendemos agora como criar uma listinha. O que eu vou mostrar para vocês agora? Como linkar duas tarefas. Pouca gente usa isso no Trello e é muito... Nossa, gente, melhora a nossa performance dentro do quadro 1 milhão de vezes. Vamos ver aqui um exemplo? Então, eu vou estudar na quarta e a prova é na quinta-feira, certo? Então, eu vou criar uma task aqui que chama prova. Vou colocar até maiúsculo. Olha só que legal, ó. Eu vou vir aqui, adicionar ela na quinta, que é o dia da prova.
Eu vou ver, dia 10. Então, vou marcar isso aqui para dia 11, porque se eu marcar uma data antes, fica estranho, né, pessoal? Então, dia 11 é a prova. O que eu tenho que fazer da descrição aqui, então? Ó? A prova está marcada para às 19 horas, por exemplo. Olha como é simples, pessoal. Uma descrição aqui já te dá a informação que você precisa. Então, você está lá no celular, nossa, que dia que é a prova mesmo? Só você clicar, a primeira informação que você vai ver. Ah, não, 19 horas. Ah, vai ser onde a prova? Bom, lá vai ser a prova, vai ser na sala 10. Informações simples nos auxiliam. Ah, Julinho, mas como que eu faço agora para linkar as cards que você falou? Olha que legal, pessoal, uma ferramenta muito útil do Trello que pouca gente usa. Tá vendo que tem uma opção aqui que se chama compartilhar, aqui embaixo, a última, tá todo mundo vendo? Quando eu clico nela, ela me gera um link do Trello, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link, beleza. Vou na card que eu quero linkar. Olha que legal, venho em anexo. O anexo, ele foi criado para a gente colocar imagens, PDFs. Mas, gente, uma coisa que pouca gente sabe, se você coloca em anexo uma card do Trello, o link de outra, as duas cards ficam dependentes. Então, a gente consegue navegar de uma card para outra. Olha que bacana que fica. Ó. Colei o link aqui, tá vendo? Pode ser um copy-paste invertido? Pode ser. Então, olha só que legal. E olha só o que o Trello reconheceu. Opa, é um link de Trello. Você quer adicionar como anexo do Trello? Quero. Então, olha só, na hora que a gente... Opa, aqui eu já fui direto. Conectar cartões, tá vendo? Ele já identificou. Olha quando eu clico, o que vai acontecer? Ó. Relacionar ambos cartões. Aí o Trello vai pensar um pouquinho. Aí olha que legal, na hora que eu clico aqui, ó. Ah, para qual que ele já me jogou? Qual caixa que eu já estou? Estudar. Então, se eu clico aqui, ó. A qual caixa que eu já estou? Prova. Essa funcionalidade funciona não só para cards da mesma coluna, tá bom? Colunas distintas funcionam. Então, por exemplo, se você tem lá no seu trabalho alguém que vai fazer um relatório que depende que uma tarefa de outra pessoa esteja pronta, linka as duas cards e pensa assim, por exemplo, bom, eu preciso fazer o relatório, será que fulano já terminou? É só clicar, já joga para dentro da card, você já vê lá o status, você vai ver, ah, não terminou. Você já clica e já volta para a sua. Viu como é simples, pessoal, e que ajuda bastante? Então, esse aí era mais uma funcionalidade que eu queria mostrar no quadro simples. E agora eu vou mostrar para vocês as funcionalidades que... Oi? Tem duas dúvidas aqui, ô Julinho. A Paula queria saber se dá para criar um modelo a partir dele, sempre que for começar um novo quadro. Por exemplo, na agência, tem um modelo para seguir um passo a passo para um briefing, por exemplo. Tem como sim. Na Board 2 eu já vou mostrar isso. Ah, tá. E aí a Valquíria perguntou como que faz para mudar a cor, para deixar no dia da semana assim. Legal. Então vamos lá. Você quer, por exemplo, atualizar a sua quadros diferentes? Se tiver dentro do mesmo time, funciona. A gente consegue sim linkar uma card na outra, tá joia? Então, olha só. Vamos mudar, pedir as cores, né, Gabi? Isso. Pessoal, quando a gente clica aqui, olha só que bacana, ó. Cliquei aqui. Tá vendo que eu ia mostrar isso depois, mas já que perguntou, vamos junto. Tá vendo que aqui tem um item que chama capa? Se você clica em capa, ele permite você mudar a cor de cima. Se você escolhe uma cor qualquer, ó, você vai mudar a cor da capa, tá vendo? Então ela vai ficar coloridinha em cima. Vou mostrar aqui, ó. Aí se eu tiro o texto e coloco maiúsculo, vai ficar nessa cor. Então isso aqui é uma card sem corpo. Mas olha só que legal que dá pra gente fazer também. Julinho, eu não quero isso, eu quero adicionar uma imagem. Eu posso fazer isso? Pode. Você pode carregar uma imagem do seu computador ou carregar uma já do Trello. Olha só como é que fica legal, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, para quem trabalha com artes, alguma coisa, isso eu vou falar já também. Olha como que a gestão visual já acelera o seu processo. Você quer saber se a arte já está pronta? A pessoa coloca na capa. Então, você não precisa nem mandar e-mail, você não precisa nem abrir a card para você ver que a arte está pronta. Está aqui, ó. Então, a capa nos auxilia nisso. Tá bom? Respondida a pergunta, Gabi? Respondido. Então, pessoal, vamos para o menuzinho da direita aqui, ó, que eu vou mostrar umas coisas bem legais também. Então, a gente está vendo esse primeiro quadro básico. A gente balizou nesse, nos outros a gente já vai mostrando mais coisas, tá joia? Primeira coisa aqui, ó. Se quiser mudar o fundo do seu Trello aqui, então essa imagem você vem aqui alterar. Pesquisar cartões. Você consegue fazer a busca das cards, tá? Das tarefas. Ou seja, se você está com muita coisa no seu quadro, você pode vir aqui pesquisar.
Já já eu vou dar uma dica de como fazer isso de forma mais eficiente, mais rápida, tá joia? Stickers é uma coisa bem legal, mas tem que usar com sabedoria, tá? Não empolguem demais, senão fica uma bagunça. Eu vou mostrar já já. Esses stickers a gente consegue colar nas tarefinhas para ajudar na gestão visual. O que isso quer dizer? Vamos supor que uma tarefa está chegando próxima do entrega, por exemplo, o veterinário do Bilu é amanhã cedo. Eu tenho que levar o Bilu no veterinário, não posso esquecer. Então eu coloco aqui, olha, um stickerzinho, por exemplo, de atenção. Olha como que fica na card. Então, por exemplo, a pessoa começou o dia. Opa, tem alguma coisa na card. A pessoa já vem e já clica. Ah, Julinho, mas eu já terminei. Beleza, você clica aqui, você pode remover. Tá? Então, os stickers, eles servem para trazer um visual mais rápido. Por exemplo, se alguma coisa está dando errado, coloca isso, coloca a mãozinha para baixo. Opa, seu time fez a tarefa legal, terminou a tarefa que estava super apertada. Deixa lá um joinha, uma estrelinha, coisa simples, mas que é bacana, é um visual agradável. Beleza? Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o primeiro Power Up. O que são Power Ups, Julinho? Power Up, eles são plugins, tá? Que estão dentro do Trello e que trazem funcionalidades distintas. O Trello gratuito, eu posso utilizar um Power Up por quadro, tá? Então, eu montei quadros diferentes com Power Ups diferentes. O Trello pago, eu posso usar até 3. Nesse primeiro quadro, olha que bacana o Power Up que eu criei. Vocês estão vendo aqui que eu criei os dias, mas tem um quadro aqui, uma coluna que chama tarefas diárias. O que isso quer dizer? É o que eu estou me propondo a fazer todo dia. Eu não vou criar uma caixa todo dia se a tarefa é diária. Então, eu não vou repetir ela a semana inteira. Eu criei isso e eu usei o primeiro Power Up, pessoal, que chama Streak. Olha que legal aqui, eu vou mostrar como ele funciona. Nele aparece o calendário e você determina quantas vezes por semana você vai fazer essa tarefa. Você está se comprometendo a fazer. Cada vez que você comprometeu a fazer aquilo que você falou que ia fazer, ele aumenta um contador na card. Então, enquanto você estiver fazendo o que você prometeu durante as semanas, ele vai ficando mais verde aqui, ó. Até ficar esse verde bonitinho. À medida que você vai deixando de fazer, vamos ver que vai atualizando lá aqui, ó, tá vendo? Ele vai só diminuindo até que chega um momento que ele fica branco. E se for passando muito tempo e você não cumprir, ele vai ficando rosa, rosinha, até ficar vermelho. Então, esse primeiro Power Up que eu estou trazendo para vocês, o Streak, ele serve para quê? Para incentivar vocês a criarem rotina e a cumprir rotina. Tá? Então, por exemplo, olha só o que eu criei aqui, que legal. Estudar inglês todos os dias. Procurar emprego novo no LinkedIn, fazer uma caminhada. Então, Julinho, como que eu faço isso? Eu adicionei esse Power Up, como que eu uso ele? Eu vou criar uma card qualquer aqui, que vai ser assim, ó. Estudar Trello. Tá joia? Clico na card. Aqui está aparecendo aqui, ó, Power Ups. Então, esse primeiro, ó, é o Streak. Primeira coisa que ele vai te perguntar, quantos dias na semana você quer fazer? Bom, eu quero estudar Trello 2 vezes por semana. Opa, fechei aqui 2 vezes por semana. Você quer que sua semana comece a contar da segunda ou do domingo? Porque a gente sabe, né? Semana começa no domingo, mas para a turma enrolada é sempre na segunda. Porque o final de semana não conta. Então, você pode escolher, tá? Escolhi aqui, ó. Pronto. Salvei. Tá lá na minha card. Olha só que legal. Tá vendo que já está contando aqui? Você ainda não cumpriu. À medida que você for cumprindo, você vem aqui na card, clica e vai marcando os dias. Olha só o tanto que eu estou estudando de Trello, Julinho. Parabéns. Então, na hora que eu volto aqui, ó, já está contando. Ó, quantos em sequência você está conseguindo cumprir. Então, o primeiro Power Up que eu trouxe para vocês, Streak. Ele serve para aumentar o nosso compromisso com as tarefas e do seu time. Eu vou mostrar já já como que a gente atrela ele ao time. Ou seja, marcando as pessoas e flegando elas, tá bom? Então, em relação ao Power Up, como que adiciona um Power Up? Vou mostrar para vocês. Clicou aqui. Aqui vocês vão pesquisar. Gente, se não me engano, oficiais são mais de 6 mil Power Ups que existem, tá? Mais plugin do Google que eu vou mostrar. Mas, assim, tem de tudo que vocês imaginaram. Relatório, para quem perguntou lá se tem como fazer... Julinho, eu posso fazer roadmaps? Pode. Tem como fazer gráfico de burn down? Tem. Só que você tem que tomar cuidado o que é mais aplicável, porque o gratuito é um, tá bom? Então, vocês clicam lá, aqui você pesquisa o nome, se você já souber. Se não, vocês podem ir procurando também por categoria, assim como os modelos, tá? Se você quer alguma ferramenta, mas não tem ideia, vamos procurar um modelo? Ah, aqui. Olha que legal, eu posso linkar com o Google Drive, com o meu Dropbox. Às vezes a empresa tem Dropbox.
Então, a gente vem aqui e busca, tá bom? Então, como que eu adiciono, Julinho? Clica em Power Up, busco diretamente o nome. Se eu já souber, se eu não souber, eu pesquiso pelas categorias, tá bom? Em relação a isso que eu já mostrei até agora, tem alguma dúvida, pessoal? Tem uma dúvida, o Uhum. Ricardo quer saber se aquele link de tarefa funciona entre quadros diferentes. Tá. Legal, excelente. Para quadro, a gente tem que tomar um cuidado, que a gente vai ver, funciona desde que seja um match perfeito entre as pessoas. O que isso quer dizer, Julinho? Vamos supor que você tem 5 pessoas num quadro e você tem 5 pessoas no outro. Aí, se forem as mesmas pessoas, eu consigo fazer isso. Mas aí pensa comigo, Julinho, mas se eu tenho dois quadros diferentes, que são as mesmas pessoas, por que eu tenho dois quadros? Na verdade, você está gerenciando as mesmas pessoas com os dois. O que a gente consegue fazer? Quem perguntou foi quem, o Gabi? O Ricardo? Isso, Ricardo. Ô, Ricardo, eu vou te mostrar que tem como você marcar pessoas específicas de outro quadro na sua card e ela fica ciente de tudo que está acontecendo na card. Eu acho mais eficiente. Porque aí você controla os times, mesmo que pessoas distintas em quadros distintos, mas você consegue manter a pessoa notificada, você consegue cobrar ela, você consegue adicionar ela na tarefa, você consegue adicionar a pessoa em quadros distintos, tá? Então, o que acontece? Você usa esse modo, que eu vou mostrar já já, eu acho mais eficiente. Porque, por exemplo, você pode ter um quadro com 13 pessoas, um com 8, um com 2. Você consegue selecionar quem que você quer que acesse cada quadro. Então, a gente consegue fazer o link de pessoas entre quadros distintos, sim. Tá bom? Respondida a pergunta, Gabi? Respondido. Tem mais uma aqui sobre o Joia. Power Up. Se é somente para um card ou ele funciona para vários quadros? Legal. Cards ou de quadros. A gente tem Power Up que funciona para card, a gente tem Power Up que funciona para quadro inteiro, e a gente tem Power Up que funciona para times inteiros, ou seja, múltiplos quadros, tá? Vai depender do Power Up, tá bom? Mas a gente tem Power Up para todos, que funciona de formas distintas, tá bom? Porque a gente tem que tomar cuidado é que, por exemplo, se eu usar, como gratuito é um, então, por exemplo, se eu utilizar apenas um Power Up, eu já anulei os outros, eu já não consigo mais usar nos outros quadros. Entendeu? O ponto? Então, assim, tem que tomar só o cuidado nisso, se é o mais indicado, tá bom? Então, assim, em relação ao que eu mostrei aqui, de criar lista, criar card, colocar data, adicionar Power Up, alguma dúvida? Senão a gente já vai para o próximo quadro, que ele é bem legal. Vamos para o próximo, então. Olha que legal, pessoal. Eu usei o mesmo quadro agora, só que eu transformei ele em um quadro para família. Porque muitas pessoas preencheram lá que estão com dificuldade de trabalhar, continuar com a vida pessoal, por exemplo, e às vezes tem filho pequeno. Então, olha só que legal o quadro que eu criei. Eu vou mostrar algumas funcionalidades novas nele. Esse quadro ele é diferente do outro. Por quê? Tá vendo que os dias, cada um tem uma coluna? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a família inteira para todo mundo sincronizar o que tem que fazer. E aqui eu vou mostrar o primeiro conceito de etiqueta. Julinho, mas como que eu vou saber quem está fazendo o quê? Etiqueta, pessoal. Vou mostrar agora como que funciona. Se você clicar numa card, tá vendo que tem uma tagzinha que chama etiquetas? Nas etiquetas, você consegue escrever um nome, por exemplo, ó, eu acabei de entrar para essa família, tá, pessoal? Então, vai ter uma etiqueta para o Julinho. Olha que legal, ó. As etiquetas servem para você marcar, seja a pessoa que está executando, dependendo do tipo do quadro, ou seja para você definir estágios no seu processo, que eu vou mostrar também, tá? O que isso quer dizer, Julinho? Bom, se você quiser marcar, por exemplo, para fazer, fazendo, atrasado, bloqueado, crie etiquetas, porque o visual nos auxilia muito. Por exemplo, nesse caso, eu poderia adicionar as pessoas na card? Poderia. Se eu tivesse mais pessoas no quadro, eu ia adicionando e ia aparecer a fotinha da pessoa, como eu vou mostrar aqui, ó, vou me adicionar nessa card. Aparece aqui também. Mas qual que é a ideia da etiqueta? Nesse exemplo, é mostrar que existem mais de uma aplicabilidade. Não necessariamente ela só significa o status daquela tarefa. Então, eu vou mostrar aqui agora uma coisa bem legal também, pessoal. Então, esse aqui é um insight, por exemplo, que eu criei. Então, olha só, existem tarefas da família, como, por exemplo, ó, estudar inglês. O João vai ter que estudar inglês. Então, todo dia, eu marquei 3 vezes por semana.
o papai vai ter que procurar emprego no LinkedIn e a avó tem que fazer caminhada pelo menos 3 vezes para cuidar da saúde. E olha só que legal, dever de casa. Esse exemplo aqui é um exemplo fictício, então o que está acontecendo? Está vendo que o pai está procurando emprego todos os dias? Então a mãe está trabalhando. Então a gente combinou já, ó, que o pai vai fazer dever com os meninos. Então esse, por exemplo, e olha só que legal o jeito que eu criei. A gente tem um objetivo da família em conjunto. Então está todo mundo na card, qual que é o objetivo? Se a gente clicar na tarefa. Se cumprir todas as metas do mês, a família vai no Beto Carreiro. Então aqui eu vou mostrar mais uma funcionalidade. A gente consegue colocar negrito e itálico no texto, tá bom? Então negrito e itálico, basicamente, 2 asteriscos antes inicia o negrito, 1 asterisco inicia o itálico. Então olha só que legal o que eu fiz nessa card, pessoal. Viu aqui que pegou o itálico? Então olha só que legal o que eu fiz. Lembra que eu falei da lista? O meu controle dessa família vai ser por semana. O que isso quer dizer, Julinho? Ó, segunda a gente tem que fazer isso. Então, por exemplo, tem que definir as coisas da festa. Então, ela está ligada com a card de ligar para os convidados. Ó. Então, depois que eu definir, eu vou ligar para os convidados. Então, olha só, eu tenho... Aqui um exemplo que eu mostrei agora. Quem tinha perguntado do quadro? Alguma pessoa perguntou, né? Eu acho que foi o Ricardo, não foi? Aqui, ó, Ricardo. A Paula também. Isso. Olha que legal, ó. Eu linkei na card do primeiro quadro, tá vendo? Tá vendo que eu voltei para o primeiro quadro? Isso aqui é para mostrar a funcionalidade. O que isso quer dizer? Como eu sou Julinho, eu estou nos 2 quadros, eu consigo linkar uma pessoa na card da outra, tá bom? De quadros distintos. Então, isso numa empresa, às vezes, ajuda bastante, né? Por exemplo, você adiciona uma pessoa específica do financeiro para olhar uma card, por exemplo, da entrega. Então, você consegue fazer isso, tá bom? Então, olha só, terça eu tenho minhas tarefas, e eu já criei no domingo, por exemplo, ó, planejar a próxima semana. Aí, agora eu vou mostrar, Julinho, mas e quando começa a acumular muita card? Como que eu faço para limpar o meu quadro, para poder tornar essa gestão menos poluída? A gente tem uma opção aqui, ó, que é a seguinte. Arquivar todos os cartões nessa lista, tá vendo? O que significa arquivar? Você vai guardar as tarefas que já estão prontas. Tá? Eu posso arquivar uma a uma? Pode. Você vai vir aqui na tarefa e arquivar. Só que, por exemplo, se você tem uma tarefa de pronto, você consegue limpar a coluna inteira. Você pode adicionar uma a uma? Pode. Você pode adicionar todas as cards dessa lista? Você pode arquivar? Pode. O que eu, Julinho, gosto de fazer e o porquê? Eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de arquivar a lista porque aí no meu arquivo fica feito pelo histórico. Vou mostrar como que funciona. Então, domingo, agosto, por exemplo. Olha que legal. Arquivei. Pronto. Sumiu do meu quadro, estão vendo? Então já está arquivado. Julinho, mas e as tarefas que eu já entreguei, como que eu vejo? Você vem aqui mostrar menu, mais... Aí, itens arquivados, tá vendo? Olha que legal. Como eu arquivei a primeira tarefa lá que eu falei sozinha, mas eu arquivei a lista inteira, se eu clicar aqui, alternar para listas, olha como é que já fica organizadinho. Todas as listas com todas as tarefas. Então, nossa, eu não lembro o que eu fiz nessa semana. Olha que legal. Eu clico aqui, ó. Ela volta para o quadro. Tá vendo? Vou clicando, elas vão voltando. Então, às vezes, você arquivou... Nossa, por exemplo, ó, entrega relatórios, por exemplo, março 2017. Vamos supor que você quer ver um documento lá de 2017 que está arquivado. Olha que legal, ó. Eu venho aqui, aí vamos supor que está cheio de coisa aqui, são 3 anos de documento. Você pode buscar pelo nome. Ó. Então, por exemplo, se eu jogar aqui março, tá vendo? Já filtrou? Então, essa funcionalidade é simples, mas nos ajuda a organizar as tarefas que estão sendo executadas pelo time. Então, o que eu gosto de fazer? Eu, geralmente, eu arquivo a lista inteira com um nome legal e fácil de achar depois no futuro. E criar uma lista, gente, é muito simples. Olha só porque eu gosto de arquivar. Terminei agosto aqui a semana 1, arquivei. Julinho, como que eu crio uma lista nova? Olha que bacana, pessoal. Clica aqui, adiciona outra lista. Agora é domingo, semana 2. Já tem a semana 2, então? Ó. Domingo, semana 3. Viu como é fácil? Então, dica desse quadro. Usar as etiquetas, tá? Se você clica nela, elas ficam ocultas, tá vendo? Fica só as corzinhas. Se você clica, você consegue ler o label. Eu gosto de ler o label, tá? Porque o que isso me faz? Me traz uma velocidade na gestão. Ou seja, eu já sei quem está fazendo a tarefa, o estágio dela, sem precisar clicar na card. Tá? Então, nesse quadro, eu queria mostrar para vocês o label. Eu queria mostrar para vocês que é possível linkar pessoas com outros quadros, tá bom? Então, eu posso fazer isso. E a importância de arquivar as coisas com um nomezinho legal.
Porque isso quer dizer que no futuro, se eu quiser olhar documento de 2016, é fácil. Eu digito lá, eu vou pegar certinho o que estava, beleza? Em relação a isso, Gabi, tem alguma dúvida da turma? Não, tem um comentário aqui Uhum, da Cíntia, interessante, uhum, que ela falou que indicaram para ela o Trello para reuniões e aí para fazer anotação de insights. Aí, em uhum. relação às funcionalidades, você acha que tem essa possibilidade? Você indica, né, esse tipo Tem. Eu vou mostrar que tem um quadro que eu criei, uma coluna que chama Brainstorm, que é bem legal. Tá? Eu vi que alguém pesquisou alguma coisa ali. Ó. Dá para pesquisar um termo, uma palavra? Opa, vocês já estão na frente, hein, turma? Vocês são fogo, mas eu vou... Tem como sim, tá? Eu vou mostrar. Pessoal, uma coisa bem legal aqui, ó. Que eu já vou mostrar de uma vez. Não vou mostrar no próximo quadro. Mas tem como sim, tá? Se você quiser pesquisar no quadro inteiro, eu vou mostrar. Tem como você pesquisar numa lista específica, qual tarefa que você quer buscar, tá bom? Então, beleza. Então, esse aqui era da família, eu criei só para mostrar mesmo que dá para a gente trazer, pessoal. E por que eu achei esse legal? Gente, hoje em dia a criança está no celular, não adianta. Fazendo tudo. Se a pessoa está no celular, se a criança está no Trello, você manda uma mensagem, pinga no celular da criança. Então, por exemplo, ó, já fez o dever? A gente não vai comer pizza. Algumas, sabe, tipo assim, já que é inevitável as crianças estarem usando tecnologia, usa ela a nosso favor. Engaja elas, faz um quadro coloridinho, traz alguma coisa, sabe? Então, esse insight aqui era só para vocês verem que dá para juntar com a família. Por exemplo, às vezes é o casal que, nossa, só fica naquela, vamos fazer academia, vamos fazer caminhada, vamos, mas nunca faz. Gente, cria o streak igual eu criei aqui, ó, marca os dois na tarefa. Se um fizer e marcar aqui que fez, vai pingar no celular do outro, vai falar, opa, ele está fazendo. Então, assim, usem essas ferramentas gratuitas e simples para, além de melhorar a nossa performance, trazer um link com família também, tá bom? Então, esse era o insight desse quadro. Vamos para o próximo, então, turma? O próximo quadro que eu quero mostrar aqui é esse aqui, ó, que legal. Ó. Eu criei um exemplo aqui, só para vocês verem, que é como que a gente pode trabalhar com gestão remota, por exemplo, principalmente nesse período de home office, tá? E esse quadro, pessoal, ele tem uma característica que é bem legal. É o que vai depender de como que as pessoas chamam roadmap sequencial ou carta viva. O que isso quer dizer? Muitas empresas, como que funcionam as tarefas dela? É sequencial, né? É como se fosse uma linha de produção. Então, uma pessoa faz a primeira, outra pessoa faz a segunda, outra pessoa faz a terceira. Olha que legal que eu fiz. Nesse caso, as colunas, mais do que indicar os estágios, elas indicam também quem está executando qual tarefa. Então, olha só que bacana. Nessa eu criei um modelo. Quem que perguntou o modelo aí, Gabi? A gente vai ver agora. Ó. Olha que legal, pessoal. Por exemplo, esse aqui é uma empresa, por exemplo, de artes visuais, tá? Então, a gente abriu uma startup. O Matheus, ele é responsável por prospectar clientes. O Marcos, ele vai fazer a análise financeira e a Vanessa vai fazer o design, tá? Então, o nosso processo, como que ele funciona? O Matheus conversa com os clientes. A partir do momento que ele fechou, passa para o Marcos vai fazer a análise financeira das tarefas, tá bom? O Marcos finalizou, ó, já está fechado o contrato, vamos fazer. Passa para a Vanessa, ela vai fazer a arte, o design. Então, olha só, vocês concordam que a minha tarefa é sempre a mesma? O que isso quer dizer? É sempre um projeto que eu executo? Para mim, toda vez não criar uma coisa, criar uma carta de projeto, a gente pode criar modelos. Então, tá vendo que aqui, ó, tem isso aqui que chama criar com base em modelo? Olha que legal, quando a gente cria, tá vendo que eu já criei um projeto que chama modelo? Olha que legal, então. Quando eu clico nele, ó, projeto Julinho no Trello. Olha só o que acontece. A card já vem exatamente com tudo que eu preciso dentro do meu estágio. O que isso quer dizer? Isso me poupa tempo. Eu não vou sempre criar as mesmas tarefas, com as mesmas funcionalidades. Então, aqui, ó, eu já cliquei aqui, ó, já criei a lista. Então, vamos fazer um fluxo aqui para mostrar como que funciona. Bom, então, por exemplo, existe um trabalho a ser feito aqui, o projeto chama Silva Eletrônicos. Então, beleza. A gente vai começar esse projeto? Vamos. Então, o Matheus começa a conversar com esse cliente. Aí o Matheus, por exemplo, ele vai adicionando as etapas do projeto e ele vai marcando. Ó. Tá vendo que, ó, olha que legal. Então, bom, o Matheus acabou a parte dele aqui, ó. Fez a formulação. Então, agora é com quem? Agora é com o Marcos. O que ele vai fazer? Passa para o Marcos. Então, o meu processo, ele está seguindo. O que eu faço desse jeito? Eu evito eu precisar criar muitas colunas
sendo que o meu processo é sequencial. Por isso que é muito importante o quê? Entenda a natureza do seu projeto. Tem muitas vezes que a gente cria card que as colunas já resolviam. Então, a gente fica aquele tanto de card que, na verdade, é um processo. Tá? Então, por exemplo, ó, o Marcos começou a mexer. Terminou o Marcos aqui, ó. Muito legal, ó. Bom, agora é desenvolvimento de arte. Simplesmente passa para a Vanessa. Depois que a Vanessa fizer tudo, tá pronto, ela vai passar para a coluna de pronto. Projeto finalizado. Agora eu vou aproveitar esse quadro para mostrar duas coisas para vocês. Essa aqui agora que a gente já está entrando mais num processo profissional de dia a dia de trabalho, tá? Eu coloquei, qual foi o meu Power Up que eu adicionei? Foi o Google Calendar. Olha só por que é importante eu colocar data em todos os projetos que estão em andamento. Pessoal, isso é uma dica para quem está levando para o profissional, principalmente. Eu já vi muita board de agilista que não tem data. Então, às vezes, está cheio de tarefa no time, ele não sabe qual tarefa vai ser entregue qual dia. Vocês concordam que é muito difícil fazer uma gestão se você não tem noção, você não se localiza no tempo? Então, você colocando data e com esse Power Up, olha que legal, na hora que eu clico em calendário, ele me mostra um calendário Google com todas as cards em ordem, tá vendo? Então, por exemplo, as que estão com o nome riscado são processos já finalizados. Então, por exemplo, se essa card estivesse aqui, eu ia conseguir ver que ela está atrasada e não finalizada. Então, tá vendo a importância, olha, da gente criar, colocar data? Eu tenho um visual bem fácil. Aproveito agora também para mostrar uma outra coisa que eu coloquei nesse quadro aqui, que é bem legal. Olha só como que eu usei de forma diferente as etiquetas nesse. Eles não representam mais pessoas. Por quê? Eu já usei as colunas como pessoas, né? Então, o que elas representam? Elas representam a natureza da minha tarefa. O que isso quer dizer? Eu tenho projetos de artes? Tenho projetos de artes. Então, olha só. Os meus projetos podem ser externos de Santa Rita, de Sapucaí. Pode ser um projeto aqui dentro de Santa Rita, para empresas aqui, ou pode ser um projeto voluntário. Então, olha que legal. Só de colocar as tarjas, eu já consigo ver de olho aqui qual tipo de projeto que é. E olha que bacana também, de acordo com as cores, eu já consigo ver aqui também no grupo, tá vendo? Ó, no calendário. Então, por exemplo, nossa, eu tenho que entregar alguma coisa essa semana que é externo de Santa Rita, que eu vou precisar pedir alguém para ir lá entregar? Deixa eu ver. Não, essa semana não, tá tranquilo. Ó, mas aqui eu já tenho 2 projetos externos, então eu já tenho que começar a pensar na logística. Então, aqui eu já estou utilizando de forma diferente. Tá? Então, aqui eu já mostrei as etiquetas, a importância de colocar datas, tá? E eu vou mostrar agora um robozinho que eu criei aqui. Quer ver? Vamos chamar isso aqui de robozinho. Criativo hoje eu não estou não, turma. Então, os nomes vocês me desculpem. Vou mostrar aqui, então, esse Butler que vocês estão vendo aqui, ele é um power-up que o Trello disponibilizou, então ele já está no seu quadro quando você cria. O que esse Butler é e como que ele funciona? Ele é uma inteligência artificial de automatização das tarefas ou de processos. O gratuito a gente pode criar um tipo, a gente pode criar regra, botão ou botão de mexer no quadro inteiro, então você pode colocar um de cada, no pago você pode colocar até 3. E o que ele faz? Ele faz coisas relacionadas à programação sem precisar saber programar. Aí eu vou mostrar aqui e vou falar quando que se aplica, quando que é legal. Então aqui, ó, eu criei, deixa eu ver se nesse eu criei regra ou botão. Eu acredito que foi botão. Então vamos ver os botões aqui, ó. Aqui, ó, botão da carta. Olha que legal, pessoal, o Butler, esse cachorrinho, como que ele funciona. Eu criei um botão que, quando a pessoa mover a card, clicar no botão, então a card está lá na lista de a serem feitos, estão vendo? Então, o que a minha ação está fazendo? Quando eu clicar nesse botão, eu vou mover ela para próxima da direita. Então, ou seja, eu vou mover o estágio. Agora eu vou mostrar mais a fundo como que a gente configura um botão de execução. Olha que legal, pessoal. Vocês já pensaram, por exemplo, vamos supor que na sua empresa, você, por exemplo, é o gestor que vai dar o ok final, por exemplo, da tarefa. Você pode criar um botão que, quando você clicar no ok, ela passa para a Doni. Enquanto você não clicar, ela não passa. Então, isso é bem legal, é bem prático e auxilia muito, porque você pode configurar. Então, olha só como que eu fiz. Então, aqui, ó, criei uma ação dentro do meu botão, o nome que quiser, tá, pessoal? Aí, olha só, remove são as ações de adicionar ou mover, tá?
Então, vamos criar do zero aqui, para ficar mais fácil para vocês verem, a gente ir junto? Então, beleza. Tá vendo que aqui o meu botão ainda não tem comando a ser executado? Então, qual que é o comando que eu quero, Julinho? Eu quero de movimento. Então, ó, se eu mover... Tá vendo? Então, se eu mover a minha card... deixa eu ver aqui, vamos fazer um exemplo aqui qualquer aqui, para poder pensar aqui para vocês. Ó. Eu posso adicionar, quando eu adicionar a card, vou passar aqui rapidinho, pode ser por data, tá? Então, ó, quando a data for tal, ele me avisa, ele avisa a card, ou ele passa para outra coluna. Eu posso criar checklist, quando eu mover de coluna, já crio um checklist automático. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, por exemplo, ó, quando eu mover minha card, tá? Então, vou mover ela para a parte de baixo da lista. E a minha lista lá, qual lista que tem? Ele já carrega automático. Ó. Então, a serem feitos. Então, ou seja, eu movi minha card a serem feitos, vou adicionar aqui. Então, ó, a minha execução é essa. Tá, Julinho, mas o que vai acontecer? Qual que é a ação? Então, vamos, sei lá, criar um checklist. Então, vou fazer uma coisa que fica ainda mais fácil para a gente. Eu vou criar uma ação de checklist, por exemplo. Gente, tem muita opção, depende. Você quer fazer um exemplo específico? Vamos nesse mesmo, né? Então, vou mover aqui do a serem feitos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu movi ele. Então, eu vou arquivar o cartão. Por exemplo. Um exemplo, né? Então, eu vou mover, vou arquivar, ou seja, você é o gestor. Então, criei uma card. Aqui, por exemplo, teste. Movi ela para baixo aqui da lista. Cliquei em iniciar a execução. Ele já roda os robozinhos. Tá vendo que ele já arquivou ela automático? Então, a minha ação foi, na hora que ela tiver na lista a serem feitos, eu clicar, eu já arquivo. Vamos conferir se arquivou mesmo, pessoal? Mostrar menu, como eu mostrei, né? Cadê o arquivados? Itens arquivados. Gente, a card teste aqui, tá vendo? Então, por exemplo, se você é o gestor que está fazendo a conferência das tarefas, cria um botãozinho desse. Por exemplo, você vai passando, ó, começou o dia. Opa, essa tarefa aqui do fulano já está pronta, ó, pronto. Já cliquei aqui, vamos para a próxima. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma coluna que chama revisão. Você já começa de baixo para cima, ou de cima para baixo, você escolhe, já vai clicando no botão e já vai arquivando automático. Isso evita de você ter que vir um a um, procurar qual que é o estágio, você já vai direto no que você quer fazer. Então, o Butler é um automatizador de tarefas que é intrínseco do Trello. Você já pode usar gratuito, sem contar com o Power Up. Tá joia? Então, esse é um exemplo. Tem mais alguma coisa, Gabi, aí, em relação a isso? Tem só uma dúvida do Pierre com relação se é indicado, né, ou necessário ter um administrador e tornar os outros usuários como informante das ações que foram concluídas ou dos gaps, né, que existirem. Perfeito, perfeito. Bom, isso aí, ó, então, isso aí eu já vou até linkar com uma outra coisa que eu vou mostrar já já. Então, por exemplo, foi o Pierre que perguntou, não é isso? Então, por exemplo, o Pierre, você consegue, por exemplo, criar um botão que vamos supor que você é o administrador. Se eu coloco aqui, por exemplo, vou criar, por exemplo, regras. Regras, por exemplo. Você consegue criar uma regra, por exemplo, essa regra que eu criei aqui, qualquer um. Você consegue, por exemplo, adicionar uma ou duas pessoas específicas que vão ter esse poder de ação dentro do quadro, entendeu? Então, vamos supor que você coloca, ó, são 10 pessoas, mas são 3 líderes. Você consegue definir quem que vai ter o poder de finalizar ou não a tarefa, ou adicionar uma lista, alguma coisa. Então, você consegue fazer isso, assim como você, como administrador do time, você consegue definir se você quer que pessoas de outros quadros da sua equipe consigam ver, ou só se você e quem está no seu quadro consiga ver. Tá bom? Então, você consegue sim definir. Tá? E outra coisa que eu queria mostrar aqui também, pessoal, aí com quadros com mais pessoas, quando vocês estiverem trabalhando, problema de engajamento de equipe, nunca deixem de adicionar os membros para aquela tarefa, e eu vou te falar o porquê. Quando você adiciona, você habilita uma funcionalidade na tarefa que é marcar a pessoa. O que acontece quando você marca a pessoa? Gabi, te marquei. Na hora que você vai aqui, ó,
já pipoca um e-mail para ela, e, além disso, já fica na tela inicial do Trello dela que alguém chamou ela. Então, problema de engajamento no time, ou mandou um relatório, a pessoa não viu no e-mail, já marca aqui que chega no celular, chega no e-mail, chega na card. Então, o que acontece, pessoal? Se a gente usar essa... E, Julinho, onde que eu marco? Aqui embaixo tem comentários, tá? Aqui, ó, atividade. Você pode falar dos estados. Ó, hoje, não consegui finalizar porque acabou a energia, por exemplo. Pronto. O que isso quer dizer? Amanhã, quem abrir a caixa, nossa, a caixa não passou ainda para a Vanessa? Por que não passou? Ah, não teve energia ontem. Então, o que acontece? Como eu falei, usem a descrição para informar o que é para ser feito e usem a atividade para vocês irem acompanhando o que está acontecendo no time, além de poder marcar as pessoas. Aumenta o engajamento do time, melhora o fator comunicação. Gente, e simplesmente você digitar aqui o que foi feito no dia, ou status, você mantém o histórico de ações daquele projeto, daquela tarefa. Que é muito importante. Por exemplo, você fala, nossa, qual projeto mesmo que aconteceu aquilo? Não lembro. Ah, não, foi o projeto, foi a card aqui da Gabi. Foi nesse projeto aqui que acabou a energia, que a gente não conseguiu entregar. Então, você tem um histórico de ações, tá? Então, usem, que é simples, facilita muitas coisas, tá bom? Uma outra coisa que eu queria mostrar também, a gente pode usar GIF, tá, pessoal? Se você adiciona na capa ou no anexo um GIF, ele vai automático para a capa. Então, olha que legal que fica. Então, ele já Tem fica uma mostrando. pergunta aqui muito boa, Dilinha. Certo. Da Natália, se tem como configurar, né, para ter um comando que para um card auto se criar, né? Para que ele auto se crie. Por exemplo, todos os domingos nasce um cartão novo do que precisa ser feito na quarta-feira. Perfeito. Existem duas maneiras de fazer isso, tá, Natália? A gente pode programar o Butler com uma ação de timing, tá bom? Que a gente faça isso. A gente consegue, sim, baseado no calendário, tá vendo? Só que existe uma outra maneira também, que eu particularmente não sou muito fã, eu acho que até coloquei um quadro aqui para mostrar para vocês. Tem um Power Up que ele é só disso, de automatização. Aqui, ó, criei um robozinho aqui. Ó. O Power Up, ele chama repetidor de cartão. Dependendo da natureza do seu projeto, Natália, ele é válido. Por quê? Ó, então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Ah, tá, porque eu já coloquei o outro aqui. Então, por exemplo, repetições. Eu já criei uma repetição aqui de teste. Olha só que horas que é a repetição. 31 de agosto, às 12 horas. Então, por exemplo, esse é um power-up que amplia as suas possibilidades, porque vamos supor que você tem tarefas recorrentes. Vamos supor, meu time trabalha na manutenção de um maquinário. E essa inspeção tem que ser feita todas as terças-feiras, meio-dia. Mesmo se não terminou da semana passada, meu time precisa fazer a inspeção do maquinário. O que eu faço? Eu crio esse repetidor, seto, por exemplo, o dia e a hora que eu quero que repita, se eu quero todo dia, se eu quero a cada semana, tá vendo? Você pode ser até 30 semanas, tá, de intervalo. Qual lista que você quer que cria e em qual posição? Você quer que coloque ela no topo ou embaixo? Então, independente do seu time fazer isso ou não, você já consegue colocar ela, tá? Então, isso aí é uma coisa que consegue sim fazer. E se você linka, por exemplo, repetições com o Butler, tem como você criar, por exemplo, Natália, uma regra, por exemplo. Eu vou mostrar regras já já, mas, por exemplo, vamos supor que você criou. Toda vez que criar na lista Watch, adicionar o Júlio e a Gabi. Olha que legal. Então, você já criou um repetidor e você casou com sua regra. Então, ou seja, toda terça-feira, meio-dia, eu vou conseguir criar uma tarefa e já vou adicionar o Júlio e a Gabi, porque são sempre eles que vão executar. Então, é possível sim. Existe Power Up e existe via regra. Tá joia? Respondida a pergunta, Gabi? Acho que você está mutado aí, Gabi, mas tudo bem, é isso aí. Ah, perdão. Tem como gerar roadmap com datas marcadas nas cards? Tem, isso aí eu vou mostrar. Tá, eu vou mostrar no final, mas já que perguntou, a gente mostra ao vivo. Tem sim, pessoal. E olha só que legal, como eu falei que desenvolvedor é foda, né? O pessoal viu que o roadmap não fazia. Então, eu salvei aqui, ó, tem um cara, vocês estão conseguindo ver meu Google, né? Sim. Tem um app, gente, olha só que legal. Esse cara, ele não é dentro do Trello, ele é um app do Google Chrome mesmo. E como que ele funciona? Olha que legal.
ele associa o calendário do time criando um roadmap interativo. Olha como que fica bonitinho, ó. Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, eu errei o clique. Tá vendo aqui o quadro do Trello? Com esse Power Up, ele cria o roadmap já baseado nas pessoas que estão executando e no tempo, tá vendo? Então, existe sim, é um plugin gratuito, tá? E ele é de Google Chrome, ele não é inside o Trello, dentro do Trello, mas ele existe sim, ele cria roadmap, ele linka as pessoas. Julinho, por que você não colocou ele nesse... Vou mandar aqui para vocês, que eu não esqueço, né? Existem mais plugins, tá? Só você jogar lá o roadmap pro Trello, existe um tanto. Por que eu não coloquei nesse computador? É porque eu sou desenvolvedor de software. E eu leio as letras miúdas. Então, na hora que você vai aceitar aqui, é lógico, se ele vai conversar com as suas tarefas, olha aqui na política dele, ó. Ele fala que ele vai poder ter dados do seu time, vai ler os quadros, é lógico, né, gente? Se ele vai interagir com o quadro, ele precisa ter acesso. Só que eu não coloquei porque eu prefiro, nesse computador que eu estou aqui, não ter isso, porque eu tenho código do trabalho, tá bom? Mas esse Power Up, ele é externo, ele é um plugin do Chrome, ele cria roadmap e linka com as cards do Trello e com o calendário do Google. Respondida a pergunta, Gabi? Respondido. Sobre o compartilhamento, né, das cards que você criou, não sei se você falou os números, né, mas eu vou mandar aqui no chat para o pessoal um link para eles preencherem, caso eles queiram, né, algum dos quadros que você mostrou. Isso, pessoal, eu estou colocando aqui os quadros, ó, igual eu falei, esse aqui é o 4, tá? Se vocês quiserem, Julinho, tem como eu ver esse quadro? Vocês podem falar aí, mandando. Qualquer coisa a gente junta numa planilha, né, Gabi? Isso. Alguma coisa. E eu vou adicionando vocês nos quadros depois, eu vou deixar os quadros abertos para vocês, se quiserem usar como insight, ter exemplo, tá bom? Eu vou adicionando vocês, eu vou compartilhar o quadro com todo mundo, quem quiser ver algum quadro específico, tá joia? Bom, pessoal, nesse aqui agora a gente já passou para um quadro. Olha que legal, ó. Esse quadro aqui, eu quero mostrar duas coisas nele. O primeiro, pessoal, é a importância da escala de cores em gestão à vista. Como que é simples para a gente usar as cores certas, tá? Primeiro exemplo. Gente, é o que eu falo com todo mundo. A gente não lute contra o nosso subconsciente, contra o cérebro. Anda de mão dada com ele. O que eu quero dizer? O nosso cérebro sempre faz a leitura, a gente que é ocidental, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Não dificultem para o seu cérebro. Usem ele a nosso favor, vamos andar de mão dada. Então, se é um processo, se é tarefas processuais, esquerda para direita e de cima para baixo, fica fácil de ver. E aqui eu vou mostrar como que as cores, sem ter um conhecimento profundo de como o cérebro associa cor. Gente, qual que é a cor que a gente está acostumado a ver, cor forte, que a gente presta mais atenção? Vermelho. Não tem como. Então, vocês concordam que o visual desse quadro está agradável, não está tão colorido, está fácil de ver? E, por exemplo, baseado nas cores aqui, qual etapa do processo você acha que o gestor tem que ter mais atenção, que geralmente dá mais problema? É o desenvolvimento, por exemplo. Ele está no centro, ele está com vermelho. Quando a gente abre o quadro, qual que é a primeira coisa que a gente olha? Opa, deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Então, aqui, pessoal, quero mostrar duas coisas para vocês. Primeiro é um power-up muito legal que chama limite de lista. Ele vai mostrar quantas tarefas tem em cada lista e ele vai limitar quantas tarefas pode ter. Julinho, mas para que eu uso isso? Vou fazer um exemplo. Meu time trabalha com desenvolvimento tecnológico, tá? Principalmente software. E somos full stack. Isso quer dizer que todo mundo do time programa back-end, front-end e codifica teste. Então, assim, se eu tenho 6 pessoas programando, vocês concordam que se chegar uma hora que eu tiver com 15 cards de review, já passou do limite que é saudável, o pessoal não vai ter tempo de fazer. Olha que legal esse Power Up, pessoal. Você clica nele, na lista, ó, definir limite. Você consegue definir quantas tarefas você quer que tenha no máximo nessa lista. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 7. Nossa, 7 eu vou ficar adicionando card. 3 já tá bom, né, gente? Tá joia. Então, olha só, 3. Olha como que ele funciona, ó. Essa aqui conta como uma card, que eu criei a capa. Então, 1, 2, 3. Vocês estão vendo que ele tá normal? A partir do momento que ele passou, e aqui tá normal, ó, 3 de 3. Eu tô acompanhando. Você pode usar ele em todas, tá, pessoal? Lista que quiser. A partir do momento que eu adicionei mais um, olha que legal, ó. Opa, o fundo já ficou amarelo. Eu já tô mostrando aqui, ó, 4 de 3. Então, o que eu já fiz aqui? Já usei um sticker, por exemplo, ó. Vamos usar um sticker aqui para a gente mostrar por que ele é importante? Olha que legal, ó. Pessoal, aqui, ó, atenção, ó.
Estouramos já o limite. Então, vamos manter atenção. Essa caixa também tá. Ah, Julinho, finalizei uma tarefa. Tirou da board, ó, voltou o limite. Já não estou mais estourando, ela já não está mais marcada como estourou. Ah, não, parabéns, pessoal. Excelente. Então, ó, já posso aqui tirar os stickerzinhos. Mas se eu voltar a adicionar, eu vou marcando. Então, pessoal, Power Up, que chama limite de listas, tá? Para que ele serve? Você ter o controle de quantidade, que você consegue ver o número, e você limita quantas tarefas tem. Usem isso também ao seu favor e sejam racionais na quantidade de tarefa para cada natureza, tá, pessoal? Mas usem esse cara, ele é bem útil, bem facinho de utilizar, tá? Uma outra coisa que eu queria falar também. Vocês lembram que eu mostrei para vocês, pessoal, como que a gente linka as cards? Que linkava uma na outra? Você consegue linkar mais de uma card, tá bom? Coloquei um exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho um projeto que chama Projeto Guarani? Então, olha só que legal. Deixa eu ver, eu acho que é ele mesmo que está linkado. Isso. Então, olha só, eu tenho o Bruno, que está desenvolvendo o código dele. Eu tenho a Luciana, que está fazendo a parte de UX, ou seja, o design da tela. E eu também estou testando. Olha que legal, eu adicionei o Bruno na tarefa, por quê? Eu só consigo testar depois que ele terminar essa tarefa. E quando que eu termino a entrega total? Quando as 3 cards estiverem finalizadas. Então, Julinho, eu consigo adicionar mais de uma card? Consegue. E aí vai essa dica, e ao mesmo tempo eu deixo aqui um alerta. Cuidado com muitas tarefas correlacionadas, tá? Que senão, em vez de um link, você cria uma teia de aranha. Você perde o controle de qual tarefa tem que ser feita primeiro, qual tem que ser feita depois. Mas você consegue fazer sim, tá, pessoal? Esse link, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, por exemplo, olha só que legal. Uma das tarefas do UX, definir, criar o PDF. Gente, na parte anexo, eu posso adicionar arquivos, tá vendo? Então, Julinho, como que eu adiciono um arquivo? Eu venho aqui, pegar uma card limpa, fica um visual melhor para vocês. Beleza. Estão vendo a tela, né? Eu venho aqui, anexo. O que pode ser um anexo? Gente, pode ser uma coisa do Trello, do Google, do Dropbox ou algum arquivo do computador. Tá? Então, por exemplo, eu venho aqui do computador. Aí eu vou anexar aqui, por exemplo, no meu vídeo não. Vou anexar aqui o GIF. Vou anexar um PDF, um Word. Então a gente consegue anexar arquivos. Julinho, qual que é o limite máximo dos arquivos? Para quem é free, é 10 MB o arquivo, tá? Para quem é premium, 250. Julinho, mas eu tô cheio de arquivo que passam de 10 MB. Como que eu faço? Gente, sobe no Google Drive, você tem como compartilhar o link aqui, entendeu? Então, se você compartilha um link dentro do anexo, por exemplo, do Google Drive, na hora que você clicar, já joga lá direto. Então, compartilha o link. Tá bom? Então, isso era mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês nesse quadro. Uma coisa legal também, que eu quero mostrar para vocês. O algoritmo, ele reconhece alguns emojis. Estão vendo aqui que na capa que eu coloquei alguns, ó, nas colunas? O algoritmo, ele reconhece alguns comandos, algumas coisas como emoji, tá? Então, eu fiz uma listinha aqui, posso compartilhar com vocês também. Que assim, às vezes está muito simples, sua board é coisa simples, mas eu gosto. Então, tá vendo? Eu criei aqui para vocês uma listinha e olha que legal. Vamos colocar, por exemplo, bebê, peixe, hambúrguer. Então, eu consigo, às vezes, mesmo que seja um projeto de muita coisa técnica, tá vendo que legal? Dá um visualzinho diferente, ó. Então, eu peguei o que eu já sabia mais ou menos que ele reconhecia. Criei uma listinha para vocês aqui, por exemplo, olha que legal. Tá vendo? E eu vou mostrar mais uma coisa que é bacana. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui mostrar. Tá vendo que aqui tem esse confetinho? Então, vou criar uma tarefa aqui, ó, festa. Então, criei a tarefa festa, tá? Passei para cá, ó. Viu que estourou uns... Viu que é interativo? Então, por exemplo, esse aqui, tarefa Done, associada com isso aí, ele cria animação também no Trello. Olha que legal. Vou passar de novo e estourar confete, ó. Então, assim, são coisas simples, tá? Só para dar um pouquinho de vida na nossa board, que às vezes é uma coisa muito técnica. Então, pessoal, tem como a gente, com coisas simples, a gente trazer. Esse aqui também é mais um exemplo que eu falei, a importância de ter engajamento das pessoas, tá? Adiciona os membros do seu time nas tarefas, para eles receberem notificação, conversar, tá bom? E coloquem data, porque tarefa sem data, e se vocês levem para a vida, tarefa sem data não é tarefa, é ideia.
Se não tem como que vai ser feito na descrição e não tem prazo para executar, você não tem uma tarefa. Você tem uma ideia. Tá bom? Gabi, nesse quadro aqui, existe alguma dúvida? Não. Legal. Tá. Show de bola. Tem uma dúvida do Francisco, mas Pode já perguntar. respondendo que Hum. ele perguntou se dá para criar um card, né, a partir de um que já foi concluído. Dá. E tem sim como fazer essa configuração. Duas maneiras eu mostrei lá. A animação, você viu uma janelinha. A animação é baseada, essa de ação, ela é baseada no que está na tarefinha aqui de cima, tá bom, Natália? É baseado no emoji que está aqui em cima. Por exemplo, eu coloquei Doni e coloquei esse confetinho. É porque, pessoal, terminamos. Então, assim, qualquer um que jogar lá do nosso time, ó, vai estourar um confetinho para ele. Se for uma palminha, vai ser uma mãozinha. Animação simples, mas que na última coluna ela acontece, tá bom? Então, basicamente é isso dessa coluna, pessoal. Agora, para a próxima, a gente já está quase chegando já no finalzinho, eu estou aqui falando muito na cabeça de vocês já, né? Então, pessoal, na próxima eu quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Então, eu estou mostrando aqui como que usa o visual, vamos usar as cores, tá? Igual eu falei, vamos jogar junto com o nosso cérebro. Facilita para ele, tá? Tarefas mais importantes, coloquem para cima. E eu queria mostrar agora aqui também uma coisa bem legal. Vamos supor que vocês estão com um quadro com muita tarefa, mas você é um gestor inteligente, você seguiu os passos do Julinho, você colocou data em tudo. Olha como que fica fácil, pessoal. Se você vier aqui, tá vendo que aqui tá 3 pontinhos? Ô, Julinho, mas é agora, eu perdi, como é que eu faço? Gente, ordenar por... aí, por exemplo, ó, ordem alfabética, se você quiser. Você pode ordenar a sua coluna inteira pela data de criação. Por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual que está sendo o lead time de cada tarefa minha. Olha, tem uma tarefa aqui que já está 4 semanas, mas por que ela não termina? Você consegue ver? E, por exemplo, a data de criação também, o mais antigo, e a data de entrega. Esse é o que eu mais uso, tá? Porque eu chego todo dia e olho qual que eu tenho que entregar primeiro. Então, eu cliquei aqui, ó, 10 de setembro, beleza. Então, esse é o primeiro, já sei. Então, quanto mais... Aqui, ó, 19 de agosto, tá tudo entregue. Então, se você organiza as coisas pela data de entrega, tá? Você consegue já saber qual que é a primeira tarefa de cima para baixo que você tem que executar. Mais uma vez, pessoal, como eu disse, jogando a favor do nosso cérebro. Por quê? Você já vai exatamente saber o que você tem que entregar e quando. Aqui é a mesma coisa. Aqui é um quadro que está com mais datas, ó. Igual esse aqui que eu criei, ó. Então, se eu clico aqui, ó. Mais uma vez, vamos lá, ó. Ordenar por data de entrega. Você já consegue priorizar, tá vendo? Então, você sabe que esse aqui é primeiro, esse aqui é segundo. Então, assim, apertou, Julinho, errei a mão no meu projeto. Foi mal, cara. Perdi controle das minhas tarefas, tá cheio de coisa. Calma, organiza por data de entrega, põe o pé no chão, vê o que tem que ser primeiro, conversa com o time e vai seguindo de cima para baixo. Beleza? Agora, pessoal, como eu falei, eu quero mostrar o risco de uma poluição visual. Tá? O que isso quer dizer? Empolgou, colocou tudo que tinha de informação, você vai se perder no quadro. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou começar uma reunião aqui agora com vocês. Então, assim, pessoal, eu já estou começando a falar aqui, vocês já não estão mais prestando atenção no que eu estou falando. Tá? O que isso quer dizer? Você perdeu o controle do seu quadro. Perdeu o controle do quadro quer dizer que você perdeu o controle do que está sendo. Por exemplo, você olha aqui agora, Julinho, qual que é a prioridade? Gente, não interessa qual que é a prioridade, eu estou olhando esse negócio psicodélico aqui, ó, não tem como. Às vezes eu estou falando dessa card aqui e tem esse negócio psicodélico aqui rodando. Então, gente, cuidado. É legal usar? É legal usar. Mas tenha atenção. É o que eu falei, joga a favor do seu cérebro. Por exemplo, olha só como que o excesso de sticker complica a nossa vida. Por exemplo, ó, vou no quadro 4 aqui, ó, do Kanban que a gente estava falando agora. Ó, tem alguma tarefa aqui que é emergencial? Bom, talvez essa, ó, só tem uma, tá vendo? Então eu já sei qual que é a emergência. Então, já vou cheguei de serviço, a primeira coisa que eu vou olhar é ela. Agora, por exemplo, nesse aqui, ó, qual que é a emergência disso aqui, pessoal? Julinho, não faço ideia. O que está acontecendo aqui no trabalho? Gente, eu não faço ideia, de verdade. Então, nem eu sei. Então, assim, tomem cuidado com o excesso de informação. Tá bom? Ela auxilia. Aí, mais uma coisa, adicionei o calendário. Tá bom, me perdi aqui. Quero ver por data. Nossa, mas o time não colocou data nas tarefas. Eu criei 43 cards nessa board e tem 2 datas. Então, qual que vai ser entregue primeiro? Quem que está executando? Não sei. Eu me perdi.
Então, aqui é um insight para tomem cuidado com o excesso de informação visual. Tá bom? Então, cuidado. Uma coisa que era para ser nosso aliado, muitas vezes acaba complicando. Então, eu peguei esse quadro e transformei de uma forma bem mais simples também para a gente ver aqui agora. E mais uma funcionalidade legal. Então, esse aqui, ó, é um quadro de, como eu falei, tem a coluna Brainstorm. Esse aqui está seguindo o modelo Kanban, tá? Então, ou seja, ainda não virou tarefa. A gente está pensando em uma possível tarefa para o time. Está sendo executada essa tarefa. É para fazer essa tarefa, está sendo executada e está pronta. Então, esse aqui está seguindo o modelo. Tá? Então, nesse card aqui, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem legal também que eu usei. Então, vocês, na verdade, nessa eu criei duas. Vocês lembram o que eu falei do Butler, pessoal? O que ele nos permite? Gratuito. Um botão, né? Uma regra e um botão de quadro. Ou seja, ele vai executar a execução que você definir para o quadro inteiro. Então, eu já mostrei o botão, lembra que vai direto para arquivado? Que o gerente criou para ele arquivar? Nesse agora eu vou mostrar uma regra que eu criei. Olha que legal essa regra, ó. Vamos ver essa regra mais de perto? Então, ó, o que eu vou trigar a ação? Quando eu mover a card para a lista Brainstorm, tá vendo que aqui está Anyone? Aqui, por exemplo, eu já linko naquela pergunta que o Pierre fez lá atrás. Por exemplo, eu posso colocar só uma pessoa ou duas, mover as cards para um quadro específico, entendeu? Eu posso fazer isso. O que eu coloquei aqui, ó? Quando eu adicionar a lista moveu para dentro do Brainstorm, eu já vou adicionar automaticamente um checklist que chama To Do. Então, vamos ver o que isso quer dizer em termos práticos? Olha só que legal. Eu vou até fazer isso aqui, para vocês acompanharem junto o raciocínio. Igual eu falei, vamos usar o cérebro a nosso favor. Vou para o quadro. Tirar esse trem daqui. Legal. Esse aqui eu vou para o Butler. Então, olha só, vamos lá. Vou deixar a regra junto aqui para a gente entender o que está acontecendo. Mais uma vez, ó, quando eu adicionar a card, olha o nome da minha lista, Brainstorm. Então, qualquer um pode fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma lista checklist, to do. Julinho, de onde que vem essa lista? Eu criei um modelo aqui, olha, que chama, tá vendo que tem checklist brainstorming, tem checklist to do? Então, olha só, tá batendo o nome. O que isso quer dizer? Quando eu mover a minha card para aquela coluna brainstorm, automaticamente minha card vai ganhar essa checklist. Opa, essa aqui de baixo. Vamos ver se está funcionando mesmo, Julinho? Eu espero que sim, né? Senão vai ficar feio para mim, mas vamos lá. Lista automática. Mais uma vez, vamos acompanhar junto o evento. Quando eu mover a card para a lista de brainstorm, eu vou adicionar um checklist. Vamos ver se vai acontecer? Tá pensando? Ah, que legal, ó. Tá vendo que já adicionou automático? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um time de documentação, ou então, Juninho, toda vez que fulano for fazer a tarefa, ele está esquecendo de enviar o e-mail quando ele termina. Olha que legal, cria uma regra. Toda vez que você adicionar essa card, por exemplo, na coluna da Gabi, ou adicionar a Gabi na card, já vai aparecer um lembrete para ela de quê? Enviar e-mail. Olha que bacana, pessoal, legal, né? Então, assim, Julinho, mas só funciona com essa? Não. Vocês lembram que eu criei ali duas listas? Uma chama To Do e a outra eu acho que chama Brainstorm em maiúsculo também? Vamos ver aqui, ó. O que isso quer dizer, Julinho? Você pode mudar a regra, tá? No decorrer do seu projeto, isso não afeta as cards já criadas, tá joia? O que isso quer dizer? Bom, agora a Gabi está lembrando de mandar um e-mail. Eu tiro essa regra e vou pensar se tem uma outra que eu preciso fazer ou não. Vamos ver o que vai acontecer agora? Ó. Criei uma outra card, que eu vou chamar criativamente de outra card, tá bom? E vou passar mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer? Ó. Vamos ver, tá pensando. Ah, que legal. Ó. Criou. Ué, mas essa aqui é 4, não é mais 3? Ah, porque agora a minha regra está adicionando o brainstorm. Então, você consegue ir alterando essa automatização ao longo do tempo, tá bom? Então, por exemplo, você que é gestor, nossa, mas toda vez eu tenho que fazer isso? Não. Cria uma regrinha, passou, já adiciona automaticamente, tá bom? E eu vou mostrar agora um botão que eu criei usando o Butler para mexer no meu quadro também, como um todo. Vamos colocar umas datas aqui bem malucas, ó. Dia 16. Ah, tem uma coisa que eu vou mostrar também, legal.
Datas que já venceram, ela fica automaticamente vermelha, estão vendo? Então, já é um visual indicando que está atrasada, tá bom? Uma tarefa só é finalizada dentro do Trello quando você clica aqui em entregue, ela fica verde, tá vendo? Se está atrasada, ela fica vermelha. Então, ó, mais uma vez, é o visual nos ajudando. Então, vou colocar umas datas malucas aqui, ó. Dia 12. Legal. Essa aqui, ó, outra card. Dia... Uma pergunta sobre as datas, Juninho. Com vários quadros, pode ter um delay maior nas automatizações ou não? Fica funcionando. Sim. Vou dar um exemplo assim. Vai gastar coisa de segundos, de qualquer jeito. Mas pensa que o seu algoritmo está percorrendo todas as cards, certo? Então, por exemplo, se você tem 50 cards, ou se você tem 1000 cards, ele vai ter que percorrer todas para poder fazer aquela execução. Nesse caso meu, como eu fiz uma regra para coluna, se a minha coluna tiver 10 cards, vai ser muito mais rápido do que se ela tivesse 1000 cards, concorda? Mas assim, para nós seres humanos é coisa de milissegundos. Agora, se você já começar a ter 100 cards, 200, aí já vira segundos, né? Então já começa ali 3, 4 segundos. Mas interfere sim. Pessoal, vou mostrar aqui agora a terceira função do Butler. Retornando, botão dentro da card. Lembra que o gestor passava para a dona e arquivava? Botão dentro da card. O que isso queria dizer? Eu clicava aqui, já movia. Ele está até aqui ainda, porque eu sou o dono dessa card também. Ação é da checklist, que era a segunda categoria, lembra? Então eu criei a ação de criar coisa automática. Então, botão dentro da card, eu clico na card, executo a ação. Regra é mover tarefa, criar card. Tem como, por exemplo, eu fazer assim, ó, a cada vez que eu criar uma card na tarefa to do, eu adicionar uma no doing. Posso fazer regras assim. Então, por exemplo, se eu tenho pessoas que executam tarefas paralelas, eu não preciso criar duas tarefas. Eu crio uma regra que cria. Vou mostrar agora o verificar. Olha que legal. Juninho, o que quer dizer verificar? É um botão de board. Tá, mas o que isso quer dizer? A ação que esse botão executa, ela não só se aplica àquela tarefa, mas ela se aplica a todas as tarefas da sua board. Olha que legal. Vamos ver como que ela funciona? Vou fazer a mágica da multiplicação aqui de novo, para vocês acompanharem juntos comigo, para a gente associar a regra à ação. Isso aí, ele abre do lado contrário, sem problemas. Beleza. Então, olha só. Qual que é o meu botão que eu criei? Olha que legal. Aqui você vai criar um botão de ação. Então, onde é que você foi, Julinho? Fui lá, Butler, lembram dele que está em todos os quadros? Butler. Botão de quadro. Legal, Julinho, estou aqui dentro, entendi onde que eu crio. Como que a gente funciona agora? Bom, o meu botão vai chamar verificar. O que ele vai fazer? Todas as vezes que eu clicar nesse botão, ele vai pegar todas as tarefas, ele vai organizar, tá? Ordenar todas as tarefas da coluna brainstorm por tempo, de forma crescente. Então, eu vou pegar da mais antiga para a mais nova. Mais uma vez, toda vez que eu clicar nesse botãozinho aqui, a minha ação verificar, eu vou organizar da task mais antiga para a mais nova. Vamos ver se vai acontecer mesmo? Então, movi aqui as datas. Ó. Que legal. Então, entendi da regra. Julinho, beleza. Então, cliquei aqui em verificar. Ó. Executou. Coluna brainstorm. Ah, que legal. Já colocou na ordem. Ó. Então, a primeira é de 2010, 10, 16. Aí, essa aqui eu coloquei um outro ano. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Organizando. Como que eu posso fazer? Julinho, aí vai depender de como que você quer fazer. Por exemplo, vamos mostrar mais possibilidades? Então, pensou. Então, por exemplo, ó, eu posso criar uma tarefa aqui, pessoal, que vai, por exemplo, que vai chamar... vamos remover aqui, vamos criar uma do zero para vocês entenderem. Alguém tinha perguntado alguma coisa de mover, né? Então, por exemplo, vai chamar moveu. Tá? Então, por exemplo, ó, toda vez que eu criar que eu mover uma card da lista checklist para a lista tal, e eu vou adicionar essa card no to-do. O que isso quer dizer? Eu já movi a lista, eu clico no botão, ele já vai fazer essa ação automática de adicionar. Então, pessoal, só para lembrar, Butler,
gratuito, está em todas as boards. Regra. Regra é associada a mover alguma coisa, uma ação automática, adicionar ou remover. Você pode criar uma regra de data, tá? Toda vez que eu completar, ele já mover para uma tarefa. Tá bom? Card de botão de card. Esse botão automatiza algumas coisas relacionadas à card. Então, ou seja, você pode clicar e mudar de coluna, você pode clicar e adicionar um checklist, tá bom? E botão de board é uma ação que se aplica ao quadro inteiro. Tá joia? Alguma dúvida aí, Gabi? Eu posso ir para os finais aqui. Bom, então vamos embora. Deixa eu ver aqui, se não tem dúvida, a gente vai seguindo. Beleza, não tem. A última foi da Natália, que já foi respondida. A próxima que eu criei é o seguinte: a gente já foi passando, então a gente já viu o quadro pessoal, família, profissional em sequência, profissional paralelo, tá? Agora, eu criei um aqui que chama Projeto Gênesis, que é um modelo de gestão de projeto. Esse é um projeto totalmente diferente dos outros, porque ele é bem mais complexo. Eu vou ter várias áreas da minha empresa e a gente vai ver aqui o que está acontecendo nesse projeto. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um projeto que tem um time que faz análise, por exemplo, faz análise do quadrimestre, eu tenho um time que faz análise de KPI, eu tenho tarefas de métrica e reporte, eu tenho milestones, eu tenho gerência de risco, gestão de risco dentro do meu projeto, eu tenho relacionado à parte financeira dos meus projetos, eu tenho do levantamento de material, seja recursos humanos ou técnicos, eu tenho de release, então eu tenho pessoas que vão fazer as entregas do meu produto, projeto, eu tenho uma aba de treinamento e certificação, eu tenho a gestão dos eventos e eu tenho um noticiário que é a equipe de comunicação. Então, olha só como que esse quadro já é bem mais complexo. Nossa, Julinha, aí a gente já ficou mais difícil, né? Já. Como que a gente faz, então, para manter esse quadro organizado? Primeira coisa, não se esqueçam de deixar data. Tem muita gente envolvida? Tem. Coloca data e pessoa em cada tarefa. Tá? Segunda dica, usem as etiquetas, tá? Para ajudar. Usem ela a nosso favor. Vou mostrar aqui um exemplo. Ó. Você é o gestor, você é o gerente desse projeto e você tem pessoas trabalhando em todas essas tarefas distintas. Então, eles vão colocar as categorias, por exemplo, mas você também, ó, vamos supor que o time Scrum está demorando demais para fazer e a entrega pode prejudicar. Adicionei aqui o at risk, por exemplo. Olha o visual, já sei que está vermelho. Julinho, tem muita tarefa. Beleza, então vamos usar o stick com sabedoria. Essa tarefa aqui, eu tenho que manter no caminho. Ó. Então, o visual que eu estou passando, ó, opa, já vi aqui, já sei. Então, quadros muito grandes. Usem as cores a seu favor. Julinho, mas começou a ficar cor demais. Então, tira a capa, não tem problema. Se você tiver com dificuldade, tira a capa. Mas usem data, adicione as pessoas e usem com sabedoria as etiquetas. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Foi o Ricardo. Perguntou assim, no quadro 7 não enxergamos o fluxo do processo. Ricardo, pelo Trello sozinho, não. Tá? O Trello não faz a leitura de roadmap sincronizada. Ele só vai mostrar no calendário, se você colocar a data, aí ele vai mostrar as ordens das tarefas. Você consegue ver aqui e quem está executando qual. Agora, aquele mapa de roadmap, só se você instalar um plugin. Aí você pode usar um Power Up para isso e ele vai fazer isso automático, beleza? Então, isso é para mostrar um projeto complexo. Então, a gente passou do mais simples para o complexo. E agora, pessoal, eu chego na última categoria que vocês perguntaram lá, que é o seguinte. Como fazer a gestão de múltiplos quadros? Certo? Que é o quê? Você gerencia mais de um quadro. Você vai criar times. Tá? Vamos ver como funciona mais de perto? Então, entrei no Trello. Vamos supor que eu criei aqui, o time de Conexão Empatia a gente usa, por exemplo. Então, a gente tem o time de eventos, oficina de habilidades, redes sociais, então tá tudo cheio de card, mas a gente consegue adicionar as pessoas de um quadro do outro. Eu criei um time para a gente aqui, pessoal, que legal, que ele chama Conexão Trello.
Então, aqui você consegue ver todos os quadros. Aqui você consegue fazer a gestão dos membros. Então, o que acontece? Se você vier aqui convidar membros, você pode colocar uma cadeia de e-mails aqui, tá? Você vai ter todos os membros do time. Ah, Julinho, então todo mundo que eu adicionar aqui vai ter visão de todos os quadros? Não. Você consegue fazer a gestão de quem vai ver o que em cada quadro. O time só quer dizer o quê? É a minha empresa. É o meu grupo de colaboradores. O que cada um vai executar, o que vai ver, o gestor define, tá joia? Então vamos ver mais de perto como que funciona? Então, esse é um time bem grande, ó, composto pela Gabi e por mim. Vou adicionar mais pessoas aqui. Deixa eu ver. Opa. Ah, a Lu já apareceu aqui. Ô, Lu, você vai ter tarefa para você também. Vai chegar e-mail, tá, Lu? Então, ó, pode rir que chegou tarefa para você. Então, olha só que legal, ó. Adicionei a Luciana. Então, o time são compostos de 3 pessoas. Vamos nos quadros? Então, o que eu criei aqui? Eu criei um quadro, porque nós 3 trabalhamos com educação e nós 3 somos, por exemplo, professores. Tá? Então, eu criei aqui, por exemplo, o que seria minha coluna de brainstorm, por exemplo, eu coloquei como início de semestre, ou pode ser, por exemplo, semestre. Vou colocar certinho, né? Primeiro semestre. Então, assim, é o que eu falei, pessoal. O que vocês estão pensando em executar, mas não tem data, deixa na coluna de brainstorm, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ideias. Olha que legal, ó. Então, por exemplo, semana 1. Bom, então, antes de eu começar, eu vou ter que configurar o meu quadro, né? Eu vou fazer uma lista avaliativa de cálculo. Eu sou professor de cálculo, tá, turma? Nesse exemplo fictício. Sou craque em cálculo, fiz 3 vezes, então sou mestre em cálculo. Então, vamos lá, ó. Lista de cálculo. Olha que legal. Eu já criei um modelo de lista avaliativa de exercício. Por quê? Se você é um professor, por exemplo, universitário, vocês concordam que geralmente tende a toda matéria você ter que criar lista para auxiliar os alunos, que vai valer ponto, ou um trabalho? Cria um modelo, e olha que legal, eu já coloquei as listas aqui, então já tem definir o peso, o prazo, fazer as atividades e enviar ao portal do aluno, por exemplo. Então, por exemplo, nossa, esqueci, eu não fiz a lista da sala 3, olha que legal. Então, eu vou vir aqui, como eu já... Opa, eu copiei tudo. Então, vamos lá, vou criar uma lista. Por exemplo, ó, lista, cálculo 1 para a sala, turma 3. O cursor. Turma 3. Então, já vai criar modelo de lista. Então, nesse quadro aqui, que legal, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó, visível para o time. Aí aqui foi o que eu falei. Lembra que eu falei que você pode escolher quem você quer? Visível para o time, todo mundo que está naquela sua lista vai ver. Se eu colocar particular, só mesmo membros do meu time vão conseguir ver. Então, por exemplo, a Gabi não faz parte do meu time? Olha que legal. Ó. Então, eu adicionei a Gabi aqui. O que isso quer dizer? A Gabi e eu temos acesso a esse quadro, mas a Luciana não tem. Então, estou dando um exemplo. Eu não criei aqui, por exemplo, professores. Então, vamos supor que é um grupo aqui das tarefas do semestre de todos os professores de engenharia de computação. Os professores conseguem ter as tarefas deles com os alunos separados e as tarefas deles correlacionadas com os professores em um outro quadro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho card de iniciação científica, card de prova, por exemplo, que eu tenho que atribuir valor, capítulo, turma, data, definir o peso, o conteúdo. Então, eu vou marcando se já tiver feito. Ah, legal. Então, se a gente voltar aqui agora, ó, beleza, já entendi. Esse aqui é o de quadros. Agora que legal. A Luciana é nossa aluna, né? Então, olha que legal. Então, ela vai fazer um trabalho de MBA em marketing. É uma aluna do curso de produção e vai fazer um trabalho aqui associado a marketing, por exemplo. Vou tirar MBA aqui. Pronto, ela vai fazer um trabalho de marketing. Então, aqui eu consigo criar, por exemplo, marketing. Eu consigo, por exemplo, adicionar os alunos. Eu já tinha adicionado a Gabi hoje mais cedo. Então, Gabi, ó. Esse quadro aqui você não vai ver mais. Desculpa, mas você não é uma professora que está envolvida nessa tarefa. Mas a Luciana, ela está. O que isso quer dizer? Eu, gestor do time, consigo ver os 2 quadros, mas eu consigo definir quem eu quero que veja qual quadro. Isso se aplica à gestão de uma empresa, tá? E você pode definir, olha que legal, por exemplo, vamos supor que você tem 4 times, mas apenas 2, por exemplo, se relacionam e 2 relacionam
Só, por exemplo, você pode fazer só que esses dois se enxerguem e os outros não se enxerguem. Então, aqui é uma parte mais administrativa. Então, Julinho, quantos quadros eu consigo controlar simultaneamente? No modelo gratuito, você consegue 10 quadros, gente. Eu, particularmente, acho muita coisa para um time de 10 quadros, tá? Mas você consegue ter até 10, tá bom? Então, você consegue, por exemplo, como gestor, gerenciar 10 quadros totalmente independentes, cada um com suas regras, com seus power-ups e com as suas utilizações distintas, tá joia? Então, a gestão de múltiplos times, ele é feito dessa forma. Eu quero mostrar uma coisa que é legal aqui também. Vamos supor aqui, ó. Então, agora aqui, todo mundo do time vai ver, tá, pessoal? CT aqui, visível para todos, tá? Então, olha que legal, ó. Coloquei uma data. Olha que bacana, pessoal. Hoje, nessa tarefa, por exemplo, nesses quadros, nessas tarefas, apenas a Lu e eu que estamos aqui, visível. Nossa, mas essa estratégia de comunicação vai afetar, por exemplo, uma tarefa lá na AutoCAD. Olha que legal aqui. Então, vou adicionar a Gabriela. Eu não coloquei que é visível para os membros do time. Lembram que eu citei isso? Então, vou adicionar a Gabriela nessa tarefa. Me marquei e vou falar, ó. Gabi, você pode avaliar se essa ideia é válida? O que vai acontecer? A partir do momento que eu salvei que adicionei a Gabi na card, ela recebeu uma notificação, tá? No início do Trello dela e lá no e-mail dela que, opa, te adicionaram uma card em uma outra, um outro quadro. Então, você consegue fazer gestões de times comunicando diretamente, atribuindo tarefas e marcando pessoas de outro quadro, se assim você permitir aqui, tá bom? E como eu falei, se você quiser colocar particular e ir um a um também, você consegue. Essa gestão não é fixa, você pode ir alterando ao longo do tempo, tá bom? Se uma pessoa não fizer mais sentido naquele quadro, você tira, se uma outra fizer, você adiciona, tá joia? Então esse, pessoal, é uma das dúvidas que vocês tinham perguntado de como você faz a gestão múltipla, tá? Consigo anexar Uma lista... pergunta. Pode fazer. Não, eu só vi o início aqui Se, porque minha tela tá cheia. se consegue anexar listas a serem feitas pelos alunos, por exemplo? Tá, a maneira com a qual você consegue... Por exemplo, você não consegue fazer com que eles executem as tarefas... Como é que é o nome de quem perguntou, que eu não consegui ver? Maiara. Maiara, olha só que legal o que dá para você fazer, ó. Por exemplo, ó, lista... Vamos supor que você é professor de geografia, tá? Trabalho de geografia, cada grupo lá na quinta, sexta série não pega um país diferente? Olha que legal, pessoal. Lista, geografia, vai falar sobre o Brasil. O que você consegue fazer, por exemplo? Vem aqui em anexo, anexar um arquivo, por exemplo, vamos supor que é uma lista específica de um time, tá? Então, eu vou adicionar aqui, que vai ser essa figura, esse é o meu exercício, por exemplo. Vou tirar a capa aqui, por exemplo, vou colocar uma colorida aqui para não ficar... Beleza. Olha que legal, foi Natália, né? Não é isso o nome? Esqueci. Maiara. Maiara, olha só que legal. Adicionei aqui, então, Maiara, a lista, certo? Então, eu posso adicionar nessa tarefa, por exemplo, só as pessoas que eu quero que façam esse exercício. Então, por exemplo, quem vai fazer esse exercício? Luciana gosta do Brasil, vai estudar sobre o Brasil. Então, por exemplo, só a Luciana, que está atrelada a essa tarefa, vamos colocar a data. Então, a Luciana vai estudar sobre o Brasil até o dia 25. Tem que entregar. Mas o dia 25 já passou, né? Então, deu ruim. Dia 29. Aí, olha só que legal. Beleza. Então, se eu adicionar aqui, mostrar menu, Power Up. Opa, cliquei 2 vezes, perdão. Então, vamos colocar o calendário. Eu acho que não coloquei nenhum Power Up nesse ainda. Adicionei. Ah, já tinha colocado outro. Já está aqui, beleza. Olha que legal. Então, ó, eu venho aqui no calendário, eu já sei que já tem uma lista para o dia 19, então, para o professor, que é um exemplo, fica bem fácil de saber. E outra coisa, pessoal, no calendário, não sei se eu tinha falado antes, se você clica, você abre a card, tá? Então, você não precisa voltar na Bird para ver, não. Por exemplo, tá aqui aquele tanto de card, nossa, qual tarefa que é essa? Clica, e se tiver linkada a outra, você vai navegando entre elas. Na hora que você fecha, você consegue, tá? Então, por exemplo, Maiara, você consegue adicionar anexo, arquivo, alguma coisa aqui,
E os alunos também conseguem, por exemplo, na hora que terminar, adicionar e te marcar, tá? Então, por exemplo, a Luciana, se ela quiser, ela terminou o exercício, ela adiciona aqui o exercício pronto e fala aqui, por exemplo, ó, tio Julinho, terminei o trabalho. Se ela me marcar, na hora que ela marcar aqui, já chega para mim um pop-up me avisando que alguém me marcou, eu já vou saber que terminou. Então, assim, esse é um insight, por exemplo, para você gerenciar times. E, mais uma vez, pessoal, eu tentei fazer nesse quadro aqui um outro exemplo que não só tarefas técnicas, de ferramenta, a gente pode usar o Trello, tá vendo? Você consegue organizar aqui, por exemplo, com seus alunos data de entrega. Olha que legal, por exemplo, vamos supor que você é um professor universitário, está cheio de aluno para fazer correção de iniciação científica, e você tem que criar lista. Cria o quadro, adiciona os alunos, coloca a data, marca os alunos, fala, ó, fulano, você está esquecendo que a nossa apresentação do seu TCC é dia 26. Você tem que me entregar pronto até dia 17 para eu revisar. Então, assim, dá para a gente organizar, sabe? Se organizar usando essa ferramenta. Como eu falei, a gente vê que ela não é difícil, tá, pessoal? Ela é gratuita e ela tem um visual muito tranquilo. Então, pessoal, já falei demais, esse era o 10º quadro, tá? Eu espero que eu tenha trazido para vocês aqui algumas coisas de forma mais... Eu tentei trazer o básico que funciona, tá? Não fiquei numa área muito técnica de processos, produtos, para a gente ampliar nossa mente. Trouxe aqui os power-ups que a gente viu, de criar card automático, de colocar contador, de você conseguir marcar quantos dias você está executando a tarefa. Mostrei como que cria ação, como que cria checklist, como que cria modelos de tarefas, como que eu crio o botão para automatizar os processos. Essas são as ferramentas básicas do Trello que aumentam a nossa produtividade, tá? E uma coisa que eu não falei, mas que eu esqueci de falar, mas mais uma vez vou reforçar. Quando forem criar listas, facilite para o nosso cérebro. Criem as tarefas nas ordens que elas devem ser executadas. Vocês vão ver que aumenta a produtividade do time, fica mais fácil de você acompanhar. Por exemplo, eu posso lançar a nota no portal, por exemplo, antes de eu definir o conteúdo e quanto vai valer a prova? Não faz sentido. Você perde tempo tendo que acessar a tarefa e procurar ali qual que é o próximo step, concorda? Você entrou aqui, tá aqui, onde é que eu parei? Por exemplo, ó, eu já defini o peso, já defini a data, mas eu ainda não fechei o conteúdo, mas a primeira já está lançar, a segunda já está, por exemplo, corrigir. Aí você fica olhando aqui, não, gente, usa ao seu favor. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Bom, então eu prefiro definir o peso. Primeira coisa que eu faço, quanto que vai valer? Bom, o trabalho vai valer 50, a prova 50, beleza. Quanto que vai ser a data? Legal, vai ser dia tal. E qual que é o conteúdo? Até o capítulo 5. Ah, beleza. Depois disso, o que eu faço? Bom, já defini tudo? Já. Então, agora eu tenho que montar a prova. Legal, montei a prova. Já, agora, depois que eu fiz, o que eu montei? Tá, eu preciso corrigir. Então, corrigi a prova, lancei a nota no portal, enviei o aluno para os meninos. Tá vendo como que é fácil usar as ferramentas que é gratuita a nosso favor, pessoal? Então, assim, é uma coisa bem simples, como eu falei, eu trabalho com gestão ágil, então quanto mais fácil eu ter as coisas à minha vista, melhor para mim. Profissionalmente, dentro do Conexão Empatia, eu uso o Trello, tá? No meu ambiente de trabalho, dentro do Instituto Nacional de Telecom, eu utilizo o Gira, que é muito mais complexo, mas a funcionalidade por trás das cortinas é isso que ele entrega, tá bom? Espero que tenha trazido pelo menos alguns insights para vocês, que vocês tenham algumas ideias. Como eu falei aqui, vou ter o maior prazer se alguém quiser de adicionar no quadro, tá? Para a pessoa ver, clicar, mexer. Pode ficar à vontade, tá? Quem eu adicionar no quadro, pode ficar à vontade para cutucar. Ah, Julinho, eu quero ver aquele lá de... Achei bem bacana aquele lá que você mostrou sequencial com paleta de cor. Eu não sabia como que eu mexia. Eu vou tirar eles aqui do grupo. Adiciono o quadro, vocês podem mexer, pode ficar à vontade, tá bom? Então, Só assim... reforçando que eu mandei o link, Julinho, aí da planilha, então quem quiser adicionar. Então, assim, pessoal, como eu falei, é gratuito? É gratuito. Nossa, gente, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Power Up, como eu falei, são mais de 6 mil. Tem muita coisa. Não tentem reinventar a roda. Usem o simples e sejam efetivos. Usem a seu favor escala de cor,
a ordem que você está executando as tarefas. E nunca se esqueçam, diferenciem o que é processo da sua tarefa, o que é tarefa isolada. Vamos usar isso aqui de exemplo? Se eu, por exemplo, não tivesse essa coluna de revisão, você já pensou se aqui dentro, por exemplo, de fazenda, toda vez que alguém terminar de codificar, eu criar uma card aqui, ó, revisão 1, revisão 2. Pensa comigo, bom, mas se sempre alguém está revisando, gente, isso é um estágio do meu produto, do meu processo, concordam? Se alguém tem que executar isso toda vez que o produto é startado, isso não é uma tarefa, isso é um processo. Ah, então eu tenho que ter alguém revisando sempre. Ah, legal. Então aqui eu jogo para cá agora. Por quê? Ah, Julinho, agora faz sentido. Ó, porque eu sei que aqui é só desenvolvimento, aqui é só revisão. Então, usem e diferenciem o que é tarefa, o que é processo, beleza? Bom, Gabi, para mostrar era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, me coloca à disposição. Se alguém quiser mandar no LinkedIn, me adicionar, ou então se quiser me adicionar no quadro, só para dar umas ideias. Ah, Julinho, eu criei um quadro aqui, o que você acha? Gente, se quiser, me adiciona no quadro, não tem problema, tá? A gente conversa, a gente troca ideia. Depois, se achar que está num modelo legal, me exclui do quadro, não tem problema não. Tá bom? Pode fazer isso, a gente vai... Só para ajudar mesmo vocês aí se organizando, vamos supor, Julinho, eu pensei nisso aqui pro meu projeto, o que você acha? Aí eu vou perguntar um pouquinho como funcionam os steps, a gente monta junto, depois me exclui do quadro para eu não ter acesso às coisas. Tá bom? A gente pode fazer sem problema nenhum. Me coloca à disposição de quem quiser. Tá? Já espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá, pessoal? Uns recadinhos aqui, Gilinho. Todo mundo agradecendo. A Rebeca, foi incrível, parabéns. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Já uso o Trello e não sabia de muitas funcionalidades. Lucas, foi muito bom, Gilinho. A Paula perguntou se você pode deixar seu e-mail para contato. Juliane, foi excelente. Obrigada. Juliana, obrigada, aprendi muito. O pessoal gostou bastante, viu? Muito conhecimento nesse tempinho aí, viu, Julinho? Muito boa ferramenta, excelente apresentação, Julinho, parabéns. Show de bola, que bacana que vocês Excelente, gostaram. Julinho, adorei. Então, assim, pessoal, ó, trouxe insights aí para a família, para todo mundo, né? Então a gente vai mexer. É aprendizado. Vamos clicando, vamos criando. Provavelmente, pessoal, daqui um dia e meio para dar tempo de fazer as coisas, a gente vai subir, né? Tá gravando, né, Gabi? A gente vai subir no YouTube. Sim. Então, se alguém quiser rever alguma coisinha, vai estar lá no nosso canal, tá joia? Bem, pode ver. E vai criando, gente, vai criando. Como eu falei, quadros individuais não tem limite. Quadros de time são 10. Cria um, começa a usar, não ficou legal, vai mexendo nele. Nossa, não gostei. Apaga, passa a card para o outro quadro, começa de novo. Gente, brinca. Tá? É divertido. Vocês vão ver que realmente é divertido. Então, eu vou mandar aqui para quem tinha pedido aí link, alguma coisa. Ó. A Gabi já mandou aí, deve ter os links, né, Gabi, da planilha. Estou reforçando, acabei de enviar de novo. Tem todas as nossas redes sociais, então, o pessoal que não conhece, compartilha, curte, comenta. Ajuda a gente a levar, expandir e conseguir chegar em mais pessoas e conseguir contribuir tanto para o desenvolvimento e ajudar a gente a fazer essas conexões, né? Então, tá aí todas as nossas redes sociais, inclusive o YouTube, né? Para onde a gente vai subir o nosso treinamento de hoje. Eu queria agradecer imensamente todo mundo que participou, todo mundo que contribuiu, né? Espero que tenha sido uma noite muito agradável. Com certeza foi de muito aprendizado, a Giline sabe muito e compartilhou com a gente. Agradecer também ao pessoal, né, que ajudou na construção, principalmente Julinho, que é um dos nossos líderes aqui do movimento, além de ser particularmente meu líder, né, no time de eventos. Obrigada, ele sempre pelo suporte, pelo apoio, por acreditar no movimento e fazer parte disso aqui, disponibilizar tanto tempo para a construção de todos esses quadros, como o tempo para compartilhar o seu aprendizado com a gente. Muitíssimo obrigada, Julinho, de verdade. Não, imagina, gente, eu quero agradecer o convite, né? Pode ter certeza que gastou um pouquinho de tempo para pensar em todos os quadros e possibilidades, mas foi extremamente prazeroso, tá? Realmente, eu sei que a gente, nesse período de home office, está difícil manter o controle das coisas, né? É difícil a gente, às vezes, separar a vida pessoal do profissional, então a ideia era justamente trazer mesmo os insights para a gente dar uma organizada, colocar o pé no chão, ter uma visão mais clara do que está acontecendo no nosso projeto.
Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a Conexão Empatia, pelo convite de hoje estar do outro lado, né, passando um pouquinho, né, como a gente é eterno aprendiz, então conheço um pouquinho da área, falta muita coisa ainda, mas contem comigo para o que precisar, tá? Qualquer coisa na área de gestão ágil, gestão de projetos, performance do time, e, gente, pode entrar em contato, vai ser um prazer ajudar, tá bom? E aprender com vocês também. Obrigado, e se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui ainda, tá joia? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, abrir o perguntar microfone, alguma fica à vontade, coisa. pessoal. Oi, estão me ouvindo? Então, né? Estamos sim. O Trello, quando você agora conecta com ele, ele dá uma opção de você se conectar a um Atlassian, não sei se é assim que fala. O que seria isso? Conectar uma o quê? Desculpa, eu não vi. Ele pede para você fazer o login no Atlassian, fala que agora ele tem uma parceria, alguma coisa assim. Então, deixa eu ver o que é aqui. Deixa eu sair aqui e entrar. Não, é que a Atlassian é a empresa que comprou o Trello. E ela está criando um login único. Ah, tá. Então, é basicamente assim, pensa assim, como se você tivesse aquele registro seu de Gmail que você usa para o YouTube, para tudo mais. Você vai criar essa ferramenta, se você já tiver, por exemplo, e associa. O meu, por exemplo, pessoal, eu não criei conta no Trello. Isso aí também eu vou até... Ótima pergunta, que já linkou em outro, ó. Eu linkei a minha na conta Google, tá vendo? Então, ou seja, tudo que acontece nas cards aqui, a notificação chega no meu e-mail do Google. Tá bom? Então, assim, tem integrações distintas. Por exemplo, se eu fizer o logoff aqui, ó, a gente vai ver que existem várias ferramentas que ele linka, tá? Essa é uma delas. Eu não sabia o nome dela, mas, por exemplo, se eu vier aqui no login, aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Ela pode linkar com o seu Apple ID, então já envia mensagem direto no seu iPhone, no seu iMac. Pode ligar com o Microsoft, então vai mandar no seu e-mail do Hotmail, tá? Vai ter plugin que vai linkar direto com o Microsoft Teams, por exemplo. Tá? Então, assim, isso aí é uma conta que se linka com outras, tá bom? Para facilitar. Provavelmente esse aqui que você tinha perguntado não é essa marca? Atlassian? Então, é o grupo, tá? Então, se você já tiver conta, ela já automaticamente linka com o Trello. Você não precisa criar uma outra independente, tá joia? Obrigada. Imagina. Mais alguma coisa aí, Gabi, que o pessoal quer tirar dúvida? Tem mais uma dúvida da Paula. Você sabe se o Trello é integrado com o Teams da Microsoft? Se tem todas as funcionalidades ou somente os quadros? Legal, legal. Ó, é o seguinte. Aí não sei se vocês já viram, mas dentro do... existem power-ups exclusivos, plugins que linkam. Mas por que eu acho que não é tão efetivo? Quem perguntou foi? Paula. A Paula. Eu vou mostrar aqui, Paula, uma coisa aqui, ó, que chama... Não sei se vocês já viram o Planner da Microsoft Teams. Já viram? Sim. Olha aqui, Paula, como que ele funciona. É o mesmo quadro. Tá vendo? Então, assim, aqui, tá vendo? Então, assim, compensa você linkar o Microsoft Teams com o Trello, sendo que o Microsoft Teams já tem um Trello interno, ó, tá vendo? Então, assim, tem como? Tem. Você vai precisar de um plugin externo, tá? Mas você consegue deixar ele exatamente igual o Trello. Então, assim, tem como? Tem via plugin externo, tá? Não é algo normal do fluxo. Mas o próprio Teams já tem essa ferramenta, tá? Então, assim, talvez eu te aconselharia a criar um planner baseado no Trello, por exemplo. Tá joia? Aí, ó, o Ricardo já mandou aqui um artigo, eu acredito, um texto, né? Isso. Como que ele linka aí, tá vendo? Então, assim, existe a função, sim, tá? Existe um app que faz essa conexão, mas o próprio Planner da Microsoft tem a mesma função. Então, será que compensa? Aí você pensa. Se você gostar mais do visual do Trello, Julinho, gostei do Trello, já tô fera no Trello. Então, linka os dois e vai ser feliz, tá joia? Mas tem como sim via plugin. Tá bom? Mais alguma coisa aí, ô Gabi? Acredito que não. Por enquanto, sem dúvidas por aqui. Só agradecimentos mesmo e parabenizando. Joia, turma. Então, acho que é isso, né? Já tomei 2 horas, hein, pessoal, da noite de vocês aí, eu falando na cabeça de vocês aí. Então, acho que é isso, né, Gabi? Acho que é isso. Ô, Júlio. Oi.
Opa, Só, e aí, Pedro? Joia? jovem, na verdade, estou no escritório ainda, só estou entrando para te parabenizar. Já conheci a ferramenta um pouco e parabéns a vocês, a todos, foi muito bom. Não estou em casa, senão a Ana, mas o Matheus também mandaria um abraço para você. Estou indo para lá agora, mas a todos vocês, parabéns e obrigado pelo aprendizado. E Julinho, até a próxima e brigadão, jovem. Valeu, Pierre. Eu que agradeço o carinho aí, cara. Muito obrigado. Espero que tenha trazido alguns insights aí, já que já conhecia, trazer algumas coisas novas para usar aí. Fico muito feliz, então. Um grande abraço aí, cara, para você, para a Ana e para o Matheus aí, para todo mundo. Com Deus. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Vai ser disponibilizado no YouTube. Eu mandei o link aqui, Francisco, mas eu vou te encaminhar de novo. Aí nos próximos dias a gente deve estar subindo para a plataforma do YouTube. Beleza, então, pessoal, acho. Mais alguma coisa, Gabi? Ou podemos finalizar? Podemos finalizar. Muito obrigada novamente a todo mundo que ficou aí até o final. Nessas 2 horas aí, espero que tenha sido proveitoso. Qualquer coisa, a gente está aí em todas as redes sociais, pode entrar em contato, e para vocês ficarem por dentro também dos próximos eventos, tem bastante coisa legal vindo por aí nas próximas semanas. Obrigadão, pessoal. Boa noite a todos, bom Até descanso mais. e com Deus. Tchau, tchau.